final do ano, Deus nos deu uma palavra em cima do ciclo de Dalet. Dalet é a letra do alfabeto hebraico que fala sobre o número 4. E ali o Senhor nos levou de maneira profética para que a igreja pudesse velar essa palavra de que nós não só faríamos uma travessia em 2024, mas que a travessia ela teria mudanças a cada 3 meses. Que assim como o profeta Ezequiel, ele começou 500 metros só molhando os pés, mais 500 molhando o joelho, mais 500 molhando a cintura, e depois fechou o ciclo de 2 quilômetros andando na água, aonde ele já não anda mais. Diz a Bíblia que ele começou a nadar, ou seja, a correnteza levava ele. Então eu dizia para a igreja: irmãos, não vai ser só atravessar, vai ter que mergulhar. Quem está aí, diga amém, gente. Por quê? Porque se você atravessa, aquela sensação, chega em dezembro, paguei as contas, resolvi minha vida, glória a Deus, aleluia, batizamos 100 pessoas. Sabe aquele negócio, sensação de sobrevivência? Não é essa sensação. É uma sensação maior do que essa, é uma realidade maior do que essa. É você terminar o ano e dizer: meu Deus, Deus me levou a um nível de profundidade, numa experiência com Ele, que me trouxe um ânimo novo, me trouxe um entusiasmo, me trouxe uma alegria. Porque, irmãos, se você não tiver um sonho dentro de você, você não sustenta o seu ministério. Se você não tiver uma coisa que está movendo dentro de você, o enteose, né? Você não sustenta o seu ministério. A gente vira rotina. Eu estava vendo aqui o louvor acontecendo, as coisas acontecendo, tal. Ok, mas se a gente não entender que algo tem que fluir de dentro de nós e não fora, a gente vai ouvir a luz, vai ver a canção, vai ver tal, mas vai ficar repetitivo. E a tua fala também vai ficar. As pessoas também vão receber assim. E aí que nós corremos o risco de tornarmos nossos cultos completamente engessados, completamente apáticos. E eu peço muito a Deus, sabe, que Deus nos livre dessa possibilidade. Quando Adão morreu, na Bíblia, né, ele já estava morto antes, só demorou para enterrá-lo, porque o dia que Deus afastou dele, ele morreu. Naquele momento que Deus foi embora, ele começou a envelhecer. Até aquele momento, Adão não estava envelhecendo, mas o dia que ele peca e Deus se afasta dele, começou a contar os dias dele na terra. Então você tem que perceber, querido, que por mais que o nosso corpo envelheça, meu tema tem a ver com isso hoje também, você consegue rejuvenescer quando você tem um sonho. Eu prometi que eu não ia falar, quando a Osana estava aqui na frente do aviso, eu falei: como é que pode essa jovem que já é vovó, desculpa, tá, Osana, mas é um elogio, né? Lidera a dança do ministério numa leveza tão grande. Isso mostra que não tem nada a ver com tempo, tem a ver com paixão. Muita gente acha assim: meu ministério termina quando eu fizer tal idade. Irmão, não vai chegar esse final. Não tem linha de chegada. Fala o teu irmão assim: não tem linha de chegada. Eu vou te dar uma notícia muito ruim hoje. Não tem esse dia que você vai ficar sentado no sofá, controle remoto na mão e pedindo suco de laranja para tua mulher. Esse negócio não vai acontecer. Engordando, não vai acontecer. Se você quiser fazer isso aí, não seja pastor, não vai trabalhar no ministério não. Porque, irmão, Deus não vai abrir mão da gente. Essa geração agora vai até o fim. Nós estamos até o fim. Nós precisamos entender isso. Então tira essa coisa assim: já estou terminando, já estou passando para os meninos, já estou não sei o quê, já estou comprando um carro para começar a minha viagem com a minha patroa. Esquece. Tá essa cara feia para mim não? Pode rir. Fica essa cara feia não. Então o que acontece? Vamos falar de Adão. Eu vou já falar do texto hoje. Adão morreu. Só que ele andava na terra ainda, mas já estava morto. Por quê? Porque a presença de Deus na vida dele, querido, tirou dele a essência do sonho da vida. Só que aconteceu o mesmo com Sansão. Com quem? Ele um dia, diz a Bíblia, irmãos, que ele saiu para fazer o que ele fazia, sem lembrar, sem saber que o Espírito de Deus não estava com ele mais. Aí se deu mal. Quando ele chegou para lutar, ele viu que ele estava fraco. Só que a Bíblia diz que ele saiu como se fosse qualquer outro dia. Eu estou parafraseando. Ele saiu tão natural. Sabe aquele dia que você sai para pregar como qualquer outro dia? Aí você termina o culto domingo e fala assim: meu Deus, acho que faltou alguma coisa hoje aqui. Por quê? Porque a gente está fazendo aquilo que a gente sempre fez,
só que a gente não tem aquele que a gente sempre teve. E aí você começa a perceber, na hora que você está pregando, você está expulsando o demônio não sai, você fala: o que está acontecendo? Né? Por quê? Porque a gente corre o risco de entrar no automático. Aí quando Sansão saiu, ele só foi perceber quando ele entrou no embate, porque ele ficou cansado. Ele não ficava cansado antes. Ele ficou enfraquecido. Ele não ficava enfraquecido antes. Ele ficou desistido. Ele não ficava antes. Então, querido, cuidado para que as suas reações, elas não sejam resultado porque Deus já não é mais contigo. Porque eu insisto em dizer para você, quando algum jovem, alguém me pergunta qual o seu maior temor, porque tem essas perguntas de podcast e tal, a minha resposta é absolutamente a mesma há mais de 20 anos. Se eu tenho medo, é de Deus não contar comigo mais. É de Deus olhar para mim e acabou de. Porque qualquer outra coisa, irmãos, você enfrenta. Saul, gente, Saul ficou rei, só que não era mais rei. Só que o pior é conviver com isso. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Jesus, quem? Quando o pai abandonou ele, foi coisa de segundos. Na mesma hora ele gritou. Ele não conseguiu viver sem a presença do pai nem um segundo. Ele falou: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Agora Saul ficou 20 anos sem a presença de Deus e não largou o lugar dele. Porque ainda tem gente achando que tem que manter no lugar, mas Deus já não está mais com ele. Sansão, Adão, só que Jesus não. No momento que o pai saiu dele, ele gritou na hora. Irmão, o problema não é o pai sair, o problema é você se acostumar sem a presença. Porque até Jesus, a presença, saiu ou não saiu? Quando ele diz lamá, ele fala: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo o quê? Aos teólogos, né? E eu falo com todo respeito, eles têm algumas ações ali. Uns, eu me lembro na primeira vez que eu estudei esse texto na escola teológica, um pastor, um teólogo disse: Deus virou o rosto dele para o filho. Então eu sou visual, né? Eu imagino na mesma hora o Deus virando o rosto, as costas, deixou Jesus sozinho. Só que era uma maneira de explicar que Deus saiu do filho, porque ele não podia ficar com o pecado do filho, o pecado da humanidade. Agora, ele não ficou calado, ele não continuou em silêncio, porque tudo que ele estava fazendo até aquela hora, ele conseguia fazer porque o pai estava com ele. Mas naquela hora, foi a hora do abandono. Irmãos, não há problema se você sente que a presença foi embora, mas grita na hora. Grita na hora, não faça nada sem ela. Faz igual Moisés: eu não vou se o senhor não for. Eu não vou, se o senhor não for, não vou. Ah, meu filho, eu quero te usar. Não, o senhor não está entendendo, eu não abro essa porta dessa casa, eu não vou subir no altar, eu não vou se o senhor não for. Irmãos, nossa vida não faz sentido. Qualquer outra profissão você pode ir sozinho, mas no ministério você não vai sozinho. No ministério você só vai se ele for com você. Você só vai se ele abrir caminho para você. Porque se você não tiver essa clareza, você vai se cansar. E aí vem a exaustão. A exaustão te afasta. Vem pecado. Aí começa a ver uma queda ministerial. E aí, como Saul, a pessoa se acostuma com o cargo, mas não se lembra mais da unção. Deus, tem sentido que a gente está conversando aqui, gente? Então eu estava ali na hora da adoração, eu falei: Deus, poxa vida, o que nos faz estar num ambiente como esse e querer estar? Quando o Lucas estava falando do projeto aqui do dia 15, ele vai ter que se virar, porque ele prometeu muita coisa para vocês. Cadê o Lucas? Está aí, Lucas? Você está enrolado, hein? Você prometeu um mundo para eles aqui. Tem que cobrar, Lucas. Tem que cobrar caro. Olha o silêncio. Não, porque você sabe que tem, como o ser humano é engraçado, né? A gente trabalha um projeto lindo como esse. Se a gente falar assim, custa R$500, opa, deve ser bom. E a gente não cobra nada, a gente pensa que não é bom, né? Mas eu falei ali, o Lucas vai ter que fazer acontecer. Mas não, a gente vai apresentar, pode ficar tranquilo. A presença de Deus é o que sustenta a tua vida, querido. Não esquece disso. É a presença de Deus. Você pode se empenhar, fazer o teu melhor, mas você precisa da presença de Deus. Por isso, hoje,
eu declaro esse ciclo de Dalit no terceiro nível, quarto nível, né? O primeiro até os pés, segundo até o joelho. O profeta andou 500 metros até a cintura. Só que agora, outubro, novembro e dezembro, para nós aqui, a gente está entendendo que Deus está nos fazendo atravessar, mas não mais com a força da nossa perna. A gente agora está indo a nado. A gente está tendo que mergulhar. Então, existe uma busca maior, sabe? Um cuidado maior de poder olhar a semana. Cada semana eu estou dizendo, Deus, não que eu não faça isso o ano inteiro, mas eu não quero chegar ao final do ano só com uma sensação de sobrevivência. Eu quero chegar ao final do ano celebrando conquistas extraordinárias que Deus tem para a nossa vida. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória aí, em nome de Jesus. Vamos trabalhar. O tema de hoje é considere sua história. Fala comigo. Considere sua história. Eu quero ler com você um texto do Salmo 139. Ele, pelo menos para a gente, fica uma base de construção. Porque eu te confesso que você que é pastor e pregador sabe disso, né? Existe aquele texto que te dá um tema, e existe aquele tema que te dá um texto. Eu estava com esse tema já alguns dias atrás, numa viagem que fiz. E foi numa conversa com um casal de pastores que estava conversando comigo sobre as mudanças ministeriais que estavam acontecendo com eles. E no momento que eles começaram a falar comigo, eu percebia que eles estavam um pouco ansiosos, porque o ministério deles estava mudando da água para o vinho, estava mudando do fogo para a água, sabe aquela mudança radical, geográfica, e eles estavam com medo. Aí eu comecei a ouvir a história e falei, vocês já pararam para pensar como que o momento que vocês estão hoje, a idade que vocês estão, a condição financeira está propícia para essa mudança? Aí a gente começou ali a conversar. Aí o Espírito Santo falou comigo, considere a história deles. Porque cada um tem uma história. E Deus, Ele usa exatamente a tua história. Não tem acidente, querido, tem história. E exatamente por causa da tua história, Deus te trouxe para onde você está hoje. E Deus te usa por aquilo que você acha que foi algo que atrapalhou, Deus está usando, que vai ser um sinal que vai trazer fortalecimento à tua vida. E nós vivemos em ciclos. Tem jornadas inteiras e ciclos que são sazonais. Então a gente tem que considerar a história que tem. Mas vamos olhar o texto que dá uma base tremenda, né? Em Salmo 139:1 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, olhe bem, já a conhece toda. Eu acho que aqui consegue dar para a gente o escopo, né, de que o quanto Deus conhece a gente. Então, para mim, gente, considerar a história é perceber claramente que no nosso ministério, ele não começou quando você decidiu ser treinado. A tua história ministerial, ela não começou o dia que você se assentou numa sala para aprender, ou veio num discipulado como esse, ou você se converteu. A tua história, na verdade, o teu projeto, o plano de Deus na tua vida, ele começa a ser moldado quando você era um ser informe ainda, como diz lá em Jeremias, onde ele disse, eu te visitei lá, não foi no ventre da mãe, eu fui lá no teu passado, lá no teu início. Então a nossa história, ela não é no dia que você, naquele dia que eu fui naquela conferência, Deus mudou minha vida. Naquele dia que eu estudei um ano teologia ou tal coisa, Deus me deu o ministério. Não, Deus vem desenhando a tua história desde o seu nascimento, antes do seu nascimento, cada passo, cada movimento, da onde nasceu, a família que você cresceu. Deus já estava ali planejando o teu futuro ministerial, o que você realizaria, o quão eficiente você seria para o momento, para o tempo certo, para o lugar que você está. Para que você compreenda, querido, que você não é um acidente de um processo, que você não está tapando buraco em um ambiente. Deus te colocou, Deus te plantou, Deus quer te usar, Deus tem planos, e Ele está precisando só que você acredite nisso, para que Ele possa abrir os propósitos e os planos que Ele tem para você. Então, Deus está te preparando mesmo quando você acredita que Ele se ausentou.
Mesmo quando você pensa que no momento da história Deus não está com você. Na história de Lázaro, história de quem? Você sabe que Jesus se ausentou para Lázaro morrer. Ok. Agora, Jesus ele espera 2 dias diante de uma doença terminal, aonde você sabe que eram amigos dele, uma família que tinha expectativa com ele, porque ele estava doente, Lázaro, e as pessoas logo imaginariam, Jesus vai dar atenção, porque são amigos. Mas Jesus se ausenta 2 dias mais, para que Lázaro morresse. Quando ele vai até lá, na verdade, 4 dias já estava morto. Por quê? Porque ali a gente pensa que é uma resposta demorada, mas às vezes a gente não compreende que 2 dias atrás seria uma cura, 2 dias depois foi uma ressurreição. Então aquilo que poderia acontecer hoje, você diz, por que Deus não faz agora? Ou por que na minha história, na minha caminhada, houveram acidentes onde Deus demorou tanto? Por quê? Porque 2 dias antes seria uma cura, mas 2 dias depois se tornou um milagre de ressurreição. O fato é que a demora vai provocar ações maiores do céu em sua direção. O fato é que algumas coisas que lhe aconteceram, elas não são acidentes, elas não são acaso, mas é Deus caminhando em todas as áreas. Eu quero trazer aqui elucidar alguns temas dentro desse entendimento. Considere a sua história. Fala comigo. Primeira coisa, as tábuas foram trocadas, porém o navio é o mesmo. Fala comigo, as tábuas foram trocadas, porém o navio é o mesmo. Você sabe que na conversão do apóstolo Paulo, a gente pode comparar a um paradoxo que é muito interessante a história, chamado navio de Teseu. O navio de Teseu é uma história que ela é muito considerada entre os filósofos no passado, aonde eles diziam o seguinte: havia o navio de Teseu, feito de madeira, e começaram a fazer as navegações com esse navio. No decorrer do tempo, foram sendo trocadas tábuas do navio. Foram tirados uma tábua, colocado outra, 2, colocado outra. E Protarco, um filósofo, ele diz assim: chegou um dia que o navio de Teseu já não tinha nenhuma tábua a mais daquela que quando ele foi criado. Ou seja, o navio de Teseu havia sido trocado todas as madeiras dele. E Protarco, ele faz uma pergunta na época: o navio de Teseu continua sendo o navio de Teseu? Se afinal de contas, se nenhuma dos objetos que começou nele está nele, então o que significa esse navio? E alguém diga, sim, mas espera aí, mas se alguém pegar as tábuas antigas e fizer um outro navio, qual vai ser o navio de Teseu? Aqueles que construíram com as ferramentas, as tábuas, com os elementos antigos, ou o novo apóstolo? Filosofia na palavra? Não. O que eu quero te mostrar, nessa frase quando eu digo que as tábuas, elas foram trocadas, porém o navio é o mesmo, é mostrando a partir da nossa vida, baseado na história do próprio apóstolo Paulo, que o nosso ministério, ele precisa manter a essência, mesmo quando as peças são trocadas. No Projeto Vida, a gente teve mudanças em 32 anos. A grande pergunta é, será que somos o mesmo ainda? Ou temos a mesma essência? Ou será que é bom ter a mesma essência? Eu conversava com um amigo essa semana e foi um privilégio sentar à mesa com ele essa semana. A gente estava com um tempo maior, eu ia pregar daqui a 1 hora, e ele me recebeu numa sala e a gente começou a conversar, e ele estava querendo falar coisas e eu percebi que Deus estava me abençoando ali com aquela experiência dele. Ele já tem 44 anos de ministério. Há 30 anos atrás, ele teve um privilégio que muita gente não teve. Hoje é muito comum você pegar um avião aqui e visitar as igrejas da América, ir numa igreja em lugares e tal, porque ficou muito mais prático nos dias de hoje. Mas há 30 anos atrás, ele foi para a América. Ele falou, Joel, tinha um passe que a gente pagava $300 e a gente podia andar de avião nos Estados Unidos inteiro. Eu falei, que sonho, né? E ele então, o que fez? Ele estudou inglês, ele foi visitar as maiores igrejas americanas de maior influência que tinha. E ele foi
na época, em todas que ele pôde acessar. E ali, aquilo impactou tanto a vida dele, que inclusive quando eu pregava lá essa semana, eu estava agradecendo de púlpito quanto aquela igreja me abençoou quando eu estava no campo missionário. Porque eles tinham um programa de televisão na época, eles tinham um ministério de louvor de alto padrão, tem até hoje. Eles tinham um nível de culto que hoje, 30 anos depois, a gente tem essa dinâmica de organizações que ele já tinha 30 anos atrás. Então ele foi fora da bolha. E ali, a igreja em São Paulo, essa igreja cresceu muito. E eu sempre tive a curiosidade, porque eles foram os primeiros a gravar Ronquenole, gravar na época, né, os cantores americanos. Aí ele falou: Joel, foi porque eu tive esses acessos de essas igrejas, eu aprendi muitas coisas nesses lugares. Só que há 6 anos atrás, ele teve uma curiosidade. Ele falou assim: eu vou visitar todas elas de novo. Ele anotou todas. Olha que pesquisa boa, espontânea, né? E ele falou: eu vou de novo, Urani, em todas as igrejas. E foi. E ele ficou muito surpreso, porque infelizmente nenhuma delas tinha a mesma influência da época, longe de ter rompido a bolha. E ele viu em todas elas uma coisa: os ministérios envelhecidos, pastores, ministros de louvor. Aí você fala: está criticando o que, apóstolo? Calma, você calma aí, posso continuar ou não? Aquela liderança mesma, o staff o mesmo, uma igreja que cheirava antiga, que estava de pé, mas que não tem nenhuma influência mais. Ele foi em outra, 6 anos atrás. Quando ele foi, Silas, nessas igrejas, ele falou para mim assim: Joel, eu cheguei no Brasil, eu renovei todo o meu staff. Eu comecei a entender que não é questão de eu colocar o meu filho, outro pastor no meu lugar. Eu preciso entender o meu tempo e as estações, para que o ministério não envelheça. Aí eu comecei a entender o navio de Teseu. Sabe o que é você trocar as tábuas, mas não trocar a essência? Aí você fala: apóstolo, você sai trocando gente assim? Não, irmãos. Ele dizia assim: apóstolo, a pessoa que começou comigo, que tocava comigo aqui, que fazia música, está com 70 anos. O outro está com 65. Então ele não estava desmerecendo, até porque ele tem 64. Ele não estava desmerecendo a geração que começou com ele. Ele só estava dizendo: se eu não acordar, o ministério não vai se renovar. As tábuas não vão ser trocadas. E nós não vamos conseguir fazer a leitura dessa geração. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? E aquilo mexeu muito comigo, porque graças a Deus, instintivamente ou não, eu já venho fazendo isso há muitos anos. Eu trazendo esses renovos dentro do ministério. Eu cheguei lá, a recepção, todo mundo diferente. Mas era um preconceito? Não, é porque ele falou: meu Deus, eu fui há 30 anos atrás em ministérios tão pujantes, mas que eles não conseguiram entender o momento deles, as estações. E que quando alguém aqui, querido, sai de uma área, que às vezes até vira monopólio, né? Uma pessoa está dentro de um ministério e ele não consegue treinar outras pessoas. Irmãos, todo mundo aqui tem uma obrigação de você levantar pessoas que possam também, como você, servir ao Senhor com a mesma paixão que você. Você não pode ter medo de discipular pessoas e entregar para eles o teu melhor, porque eles nunca vão substituir vocês. Eles podem até ser maior do que você, tomara que seja. Está ruim hoje. Você não gostou da ideia, não? De que eles podem ser maior do que você, pastor Daniel? E tomara que seja. Por quê? Porque essa é a grande alegria de um discipulador. É a grande alegria de um pai, quando você vê o seu filho, seja ele espiritual, seja o seu filho sanguíneo, que está rompendo e sem tampa, em um nível muito alto. Então, eu sinto contar isso para vocês. Eu estou falando sobre considere a sua. Então, isso é considerar a história? Sim. Eu me lembro a respeito dessa igreja, e por isso eu achei tão interessante. Por quê? Porque essa curiosidade dele me fez também entender o quê? Substituir as tábuas não significa menosprezar uma geração, mas entender a necessidade de renovação. Amém, gente? Então, o que me veio naquela conversa? O navio de Teseu é uma história que eu já tinha sido exposto a ela. Quando ele conta essa história, eu falei: peraí, tem uma conexão aqui. Porque Protarco, quando ele diz todas as tábuas do navio foram trocadas, mas o navio de Teseu continua sendo de Teseu, sim, por quê? Porque o navio de Teseu, ele continua sendo de Teseu por causa do Teseu.
Assim como o ministério continua sendo ministério por causa da visão dele. A visão que Deus entregou a você, querida, é que determina. Você pode mudar de lugar, de geografia, mudar inclusive pessoas, mas a visão que Deus entregou a você é que vai trazer a solidez do teu ministério na cidade, no país, ou qual for o seu nível de influência que Deus tem para você. Então, qual é o nosso desafio hoje? É consolidar uma visão, mas não é de maneira teimosa, porque eu já lhe ensinei. Algumas coisas a caneta, outras coisas a lápis. Porque existem situações que vão se mover e vão se modular no caminho. Só que eu vejo uma dificuldade muito grande em alguns lugares dessa renovação, a começar até por nós ou o líder principal. Não é que nós temos que sair, deixar a pessoa estar no lugar, não é isso. Mas a gente compreender que o chamado que nós temos, gente, é para treinar pessoas e não para monopolizar lugares. Se a gente compreende isso, o ministério amplia. Posso continuar ou não? Será que o pessoal que está na primeira vez volta ou não? Vai voltar, né? Não, mas tá. Hoje vai ser leve. Hoje vai ser leve. Então, gente, não tente construir outro navio com as tábuas antigas. Fala comigo. Não tente construir outro navio com as tábuas antigas. Se as tábuas foram trocadas, não tem problema, o navio ainda é o mesmo. Por quê? Porque o que determina o navio de Teseu? O percurso que ele está fazendo. Ele continua fazendo o mesmo percurso. As tábuas todas foram renovadas. Só que o percurso que ele faz, o destino dele não mudou. E aí a gente começa a trazer isso do ponto de vista ministerial. Não é apenas, querido, as tábuas do navio, pessoas. Para que a gente não haja de forma pejorativa, achando que pessoas são descartáveis. Elas não são descartáveis. Mas que a gente possa entender o que eu insisto, que o teu crescimento vai abrir caminho para muitos aqui embaixo. Por isso você não pode parar de crescer. Fala para o teu irmão, você não pode parar de crescer. Porque aquilo, irmão, olha para mim, que você faz hoje, alguém vai estar fazendo no futuro. Agora, isso não é meritocracia, isso não é hierarquia, isso é discipulado. O discipulado, ele provoca isso. Eu faço, vocês me observam. Agora eu te observo e você faz. É simples assim. Só que se a gente perder esse dinamismo, a igreja fica com 100 pessoas, 200 e não cresce. Por quê? Porque não tem espaço, né? Não tem espaço. Você bota a pipoca ali para estourar e bota a tampa. Chega uma hora, meu irmão, que nem todas estouram mais. Porque não tem espaço para crescer. Fica cheio de peruá. Assim que chama, né? Peruá, como é que é? Lá embaixo. Eu sei que ela não estoura por causa de água. Ela está muito ressecada. Mas também não estoura porque não tem aonde estourar. Tem muita gente precisando estourar, romper no ministério. Só que você está sufocando porque você não está dando espaço para outros crescerem. Espera aí, posso continuar ou não? Sabe, a gente tem que deixar crescer, irmãos. A gente fica pedindo para Deus, cresce no ministério, mas você não cresce. Porque quem cresce, irmãos, é você e eu. Nós crescemos. Eu vou entrar profundamente nisso hoje. Se eu quero que meus filhos rompam, eu tenho que crescer. Meu pai saiu lá de Massambará. Ontem eu estava dando um testemunho rápido a um grupo de homens que a gente fez um culto, e eu me lembrei disso. Meu pai saiu lá de Massambará. Ele dizia assim, plantei a última horta aqui, eu não sei de que era, meu irmão deve saber, mas eu não lembro. Sempre falava de que é, de quiabo, sei lá o que é. Vendeu, e você lembra, Gisele? Tomate, última de tomate, vendeu, veio para Volta Redonda. Irmão, você tem noção da mudança que eu e meus filhos hoje têm, porque meu pai um dia fez essa decisão? Por quê? Porque eu já nasci aqui, meu irmão nasceu no caminho, na roça ainda, né? Eu queria falar isso, né? Ele nasceu em Vassouras, eu nasci em Volta Redonda. Agora, você sabe o que é isso? A mudança, ali ele deu oportunidades a mim que eu não teria lá na roça. Aí depois eu venho e tomo as minhas decisões. Meus filhos têm oportunidades que eu não tive. Por quê? Porque são decisões que me ampliaram para que eles ampliassem. Então, as minhas decisões hoje, não tem como meu filho crescer se eu não crescer junto. Eu tenho que crescer junto, eu tenho que abrir caminho. Depois eles vão longe. A mesma coisa são nossos filhos espirituais.
Nós precisamos, querido, aumentar o nosso nível de busca para que os nossos discípulos também se apaixonem mais ainda pela presença. Não vai ser o seu discurso que vai apaixonar o teu discípulo, vai ser a tua vida, o seu testemunho, os seus resultados que vão olhar, eles vão olhar para você e falar: meu Deus, eu preciso romper, eu preciso crescer. Agora, isso quando que acaba? O que você acha? Nunca. Você está constantemente em crescimento. Paulo, antes de conhecer, ou antes de ser chamado de Saulo, antes e agora depois Paulo, ele era fervoroso fariseu. Você sabe que ele teve encontro com o Senhor, ele tem uma experiência sobrenatural, ele teve uma profunda mudança, suas crenças, propósitos, atitudes foram substituídos, porque Saulo, era um perseguidor de cristãos, mas um homem letrado, um homem preparado. Só que Paulo, ele utilizou do conhecimento da lei, das escrituras, da cultura judaica, para escrever suas cartas. Então veja que as tábuas do navio de Teseu foram trocadas, mas a essência continuou sendo a mesma. É interessante você pensar a esse respeito, porque na nossa vida, quantas coisas que há anos atrás fazia parte da tua vida e não faz nem nada a ver mais com você, porque tábuas são trocadas, não só de pessoas, mas nos nossos hábitos. São coisas que nós vamos deixando para trás. Se entrasse profundamente na filosofia, você vai entender que as suas células são trocadas desde muito tempo, e que essa pessoa que está aí, de forma celular, não é a mesma que estava um tempo atrás, porque as tábuas foram trocadas. Mas vamos parar aqui nessa filosofia. Vamos pensar no ministério de Paulo. Como que Deus usou, sem que as características dele fossem roubadas? Ele tinha uma tônica de vida, ele tinha um propósito de vida, ele se converte, ele muda suas crenças, ele muda seus hábitos, mas ele não perdeu a sua essência. Então, querida, a sua história tem que ser considerada. Tudo aquilo que você realiza hoje tem muito a ver com o teu passado. A pastora Osana, quando estava aqui, ela tem uma história lá no balé. Eu conversava com a pastora Graça, eu não sei se ela está aqui, né? Que pena que não está. Me contando um pouco da experiência que ela está tendo, de usar a gestão que ela tinha na empresa que ela trabalhava, e hoje no ministério, podendo ajudar os pastores a encontrar dificuldades que tem. Ela falou: apóstolo, abriu para mim um leque tremendo, considerando o conhecimento do passado, que eu achei que nunca mais usaria na minha vida. Só que no ministério, aquilo que eu sabia está sendo como uma ferramenta extraordinária. Então, de ponto de vista prático, querido, está claro para a gente. Agora, o que Deus quer falar conosco sobre esses recursos limitados que Ele nos entregou? A segunda coisa dentro desse tema é: tem cuidado de ti mesmo. Fala comigo: tem cuidado de ti mesmo. Você sabe que Paulo, preocupado com Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 16, ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, presta atenção, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Você sabe que ele está falando aqui para Timóteo? Paulo, um homem já resolvido, de um ministério já consolidado, ensinando ao mais jovem pastor da maior igreja da época, da Éfeso, né? Igreja de Éfeso. Timóteo então é pastor dessa igreja, e ele está dizendo para ele o seguinte: prepare seu corpo para acompanhar sua mente. Vamos falar juntos? Prepare o seu corpo para acompanhar sua mente. Você sabe, um dos grandes desperdícios hoje são homens de Deus morrerem fora do tempo deles. São mulheres de Deus que pararam o ministério fora do tempo delas. Sabe por quê? Porque os sonhos são grandes, mas a saúde não acompanha. A saúde do corpo, a saúde da alma e, claro, a sua vida espiritual. Quando eu falo de preparar, ou seja, preparar seu corpo, não é só aqui o físico. É o corpo, alma e espírito. Você está pleno diante de Deus. Porque, gente, você imagina o desperdício que é alguém que tem uma história toda pontuada, né, de desafios na vida, e conseguiu tirar o melhor sumo da tua vida no final. No final não,
no momento auge da tua vida, e naquele momento de maior velocidade, de conquista, de sabedoria, de conhecimento, o teu corpo não acompanha a sua mente. Eu digo isso quando olhava uma pessoa tremendamente usada por Deus, e não é culpa nada disso, não é nenhuma crítica, mas completamente debilitada na saúde. Eu disse, meu Deus, dá saúde para esse homem, a gente precisa dele ainda, ele não pode antes, ele tem tanto ainda para nos entregar. Paulo diz assim, Timóteo, cuida de ti, olha bem, tem cuidado de ti mesmo. Aí é o seguinte, você pode ter projetos para o próximo ano, a gente já está chegando à época, né, de começar a gestar palavra profética, planejamentos, por mais que você não goste, já começam a bater na tua porta. É um discípulo te perguntando, pastor, ano que vem, pastor, e a agenda? Pastor, não sei o que. Você fala, meu Deus, nem acabei esse ano ainda, eu nem terminei, nem sei. Não adianta, porque quem se adianta, não adianta, você tem que governar. Então, olha bem, você pode ter sonhos, gente, você pode estar entusiasmado. Essa semana mesmo, eu fui entusiasmado com a proposta de um projeto para o próximo ano. Logo vocês vão, eu creio que até dezembro eu vou poder te contar sobre esse projeto. E eu fiquei tão animado, que eu penso que naquela hora ali, eu já rejuvenesci alguns anos. Por quê? Porque é como se você falar, peraí, Deus tem que viver mais tempo agora para cumprir essa missão. Só que se você não tiver cuidado, como Paulo disse para Timóteo, o teu corpo não vai acompanhar a tua mente. E vou te dizer, isso é uma grande frustração. Porque você vai querer se mover no ministério e não vai ter condições físicas e às vezes emocionais de poder cumprir a missão que Deus entregou. Aí ele diz no texto, para quê? Para cuidar do que você crê e ensina. Olha bem, ele está dizendo, cuida de ti mesmo para cuidar das suas crenças, para você estar pronto, pleno na visão que eu te entreguei. Então aqui fica muito claro para mim, ele está dizendo, Timóteo, é um homem que já está bem vivido, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, meu filho, você é jovem, cuida de você, cuida para que você não seja mais um sonhador na terra, que fez tantos projetos, mas no meio do caminho teve que parar, por pecado, problemas emocionais, problemas físicos, e você não teve condições de se manter. Tem alguém aí que está entendendo ou não? Agora, essa mensagem para mim, ela é a mensagem do momento. Ela é a mensagem que nós líderes precisamos ruminar essa mensagem. Por quê? Quando ele fala cuidar do que você crê e ensina, vem entendimento, né? O que faz uma pessoa de sucesso não é apenas o que ela sabe, mas é o que ela faz com aquilo que sabe. Muita gente sabe demais, mas não faz nada com aquilo que sabe. Então o que faz uma pessoa de sucesso? Não é o que ela sabe. Irmãos, estou chovendo no molhado ainda, estou só preparando aqui o caminho da palavra hoje. Mas você tem que lembrar desse conceito. Não é mais um conhecimento que vai trazer resposta para o que você está buscando, mas é você estar fazendo com aquilo que você já sabe, para que você possa agregar outros valores, outro conhecimento. Aí ele fala lá, você lembra no texto? Vamos ver o final do versículo. Olha que interessante. Fazendo assim, salvará a ti mesmo e depois, como aos teus ouvintes. Está lá no texto. Então olha bem, cuidado que você crê, e depois o que? Assim você vai salvar a si mesmo e os demais. Aí você fala, peraí, mas é nessa ordem? Todo mundo aqui, quem já andou de avião sabe o que eu vou falar. Você senta ali, aí vem lá a aeromoça fazendo todo o comando e tal, aí fala da pressurização. Se acontecer lá do avião começar a despressurizar, vai cair máscara, né? Aí você já fica em pânico naquela hora, né? Você pensa, nunca quero usar esse negócio. Mas se acontecer, qual que é a ordem da aeromoça? Qual que é a ordem do comissário de bordo? Primeiro, você. Olha a frase do avião, eu até coloquei aqui, né? Eu ouço tanto isso que eu já... Primeiro coloque a máscara em você, somente depois coloque a máscara em crianças, idosos e quem estiver do teu lado. Agora, irmão, uma pessoa altruísta vai dizer assim, não, que isso? Eu vou primeiro colocar na criança. Eu vou colocar primeiro no idoso, ele está certo? Não, é aquela pessoa que quer fazer do jeito dela ao invés de fazer do que precisa ser feito. Porque ali está claro, se você não cuidar de você, você não cuida de mais ninguém.
Se você não colocar primeiro em você, o oxigênio vai acabar e você não vai ter raciocínio para salvar teu filho, para salvar quem está do lado. Tem alguém aí ou não, gente? E sabe o que está acontecendo? Muitos líderes cuidando de todo mundo sem cuidar de si mesmo. Só que, meu irmão, se você não estiver bem, a igreja não vai ficar bem não, meu irmão. E em nome de Jesus, que nossas ovelhas entendam isso. Eu acabei de chegar de uma viagem agora. Eu não faço pergunta o que acham, né? Até porque eu posso ficar chateado, né? Eu não faço essa pergunta. Não, mas eu sou muito otimista. Eu acredito que as minhas ovelhas celebram. Mas eu estava com o apóstolo andando de moto, desculpa aí, né? Nas Dolomitas, na Itália, Áustria, e os picos, depois apaga isso no YouTube, tá? E os picos da Suíça. Pensa, 10 dias acelerando. A pastor, você lembrou de mim de vez em quando. Mas muito de vez em quando mesmo, sabe? Bem de vez em quando. Irmão, cheguei até a doer a mão de tanto acelerar. Agora, o que acontece? Tomara que nossas igrejas entendam isso. Que quando o pastor, ele está bem, tudo prospera no meio da igreja. Eu não estou aqui defendendo a tese, irmãos, de eu ficar toda hora viajando, não é nada disso não. Porque meu caminho já está traçado. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes você põe um peso em cima de si mesmo. O que vão pensar de mim se me ver na praia? Pensar nada. Vai pensar que você está na praia, aquele barrigão lá. E devia perder, né? Só isso. Aí vem uma ovelha do inferno, endemoniado. Pastor, você está viajando muito e está fazendo falta de viajar, já entra um demônio na tua mente, né? E aí sabe o que acontece? Primeiro você põe a máscara em quem? Parece egoísmo, não parece? Mas não é egoísmo. O apóstolo Paulo falou assim: Timóteo, cuida de você. E no final do texto está lá: cuida das tuas crenças. E depois você vai cuidar dos outros. Porque ele está dizendo o quê? Porque se você estiver bem, você vai cuidar bem das pessoas. Que a igreja de Jesus aprenda isso nesse Brasil. Que nossas ovelhas aprendam. E que principalmente pastores, que são os primeiros algozes de si mesmo, colocando jugo sobre si mesmo, com dívidas na alma, que não se considera. Eu não estou falando só de viajar. Eu estou falando sobre qualquer ambiente que possa, o cuidado de ir no médico, de ter um plano de saúde bom. Você está entendendo? De poder parar um pouco para poder estar com a família. Enfim, o assunto é longo. É o Shabat, é o Shalom, é ter o seu tempo. Agora, não exagere, não precisa exagerar. Mas Paulo está dizendo uma coisa que eu já vou passar, mas eu preciso que você entenda isso. Ele está falando: Timóteo, cuida de si mesmo. Por quê? Porque se você não se cuidar de você primeiro, você não tem condições alguma. Por quê? Tudo melhora quando o líder melhora. Fala comigo, tudo melhora. Então aqui está muito claro para mim o seguinte, que eu preciso cuidar do meu corpo para que ele acompanhe a minha mente. Porque a tua mente está voando com projetos, eu espero que sim, com sonhos, com visões do futuro, sejam elas ministeriais, seja em qual nível for. Agora, o conselho que o apóstolo Paulo está dando para o jovem Timóteo é um conselho que eu digo o seguinte: eu queria ter ouvido algumas coisas na minha juventude. Irmãos, como eu queria ter um Paulo falando comigo algumas coisas que ele falou para Timóteo. Como que eu não me atentei para algumas coisas bem antes da minha vida. Por isso hoje, de verdade, eu quero ajudar muitos a ter o que eu não tive. A mentoria que eu não tive, a ideia, como você tem aqui, de alguns assuntos que poderia diminuir muito os meus esforços, que poderia diminuir muito as minhas crises, que poderia ter me colocado mais pronto em algumas coisas. Eu consegui recuperando com o tempo depois. Mas eu gostaria tanto de já ter atentado para alguns assuntos que são importantes. Sabe que um dos males do nosso tempo se chama sobrecarga. O que é sobrecarga? Tudo que você carrega sem necessidade. O que é sobrecarga? Tudo que você carrega sem necessidade. Sabe aquela mochila que você leva, ou que teu filho leva, como o meu lá, que eu falo assim, falava para ele: meu filho, mas tem que levar todos os livros hoje. Não, pai, tem que levar todos. Eu falei: na minha época era matéria, tinha matéria tal, ele levava. Aí leva aquela mala, quando você levanta assim, você fala: uau, peraí, mas é um peso, né? Aí os moleques têm tudo problema de coluna, né? Aí você fala, porque ele tem que levar. Não, tem muita coisa ali que não é necessário. É aquela mala de viagem que a metade dela você não usou. E está coitado do marido que carregou, né? Porque você fala, mas tem que levar, né? Tem que ficar ali. E aquilo você leva. Então existem coisas óbvias
nessa minha conversa com você hoje, que elas são extremamente desnecessárias e que você carrega um peso que não é seu. E aí trazendo exatamente o que Paulo está preocupado com Timóteo, doenças para si. Por quê? O Senhor ele faz o homem, você sabe, para descanso, para o primeiro momento de descanso. Ele cria o homem, entrou no Shabat, no seu primeiro dia, para que ele pudesse descansar. Billy Graham, numa reflexão que ele fez já no final da vida dele, ele já estava bem idoso, ele diz essa frase aqui: a igreja te prepara para ir para o céu, mas não te prepara para ficar velho. E essa aqui são chamadas as reflexões de Billy Graham no final da vida. Então vale a pena ler, porque ele está dizendo, peraí, a igreja prepara a gente para o céu, mas não preparou para ficar velho. É um entendimento que ele percebe, apesar de ele ter morrido numa velhice fantástica, né? Ele chega quase aos 100 anos, então quer dizer, mas é interessante que Robert Murray, esse jovem de 29 anos, que morreu aos 29 anos, ele se deu ao propósito de que ele dormiria só 4 horas por noite. 4 horas por noite. Esse pregador, Robert Murray, ele era tão usado por Deus, ele pastoreava uma grande igreja na sua época, pena que eu não trouxe aqui o currículo dele, mas ok. Ele morre aos 29 anos. Quando ele pregava, diz na época que era um silêncio pela sabedoria, pela unção. Ele se deu ao luxo de de não dormir mais do que 4 horas toda noite. Aí ele tinha uma frase, que ele já percebe na juventude dele, que ele morre aos 29, e antes da morte ele diz assim, olha, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, e agora o que eu faço com a mensagem? Só que a paráfrase dessa ideia aqui, não que ele está se chamando de cavalo, mas ele está dizendo que Deus deu a ele a condição, porque na época se cavalgava para poder ir nos lugares, e ele está dizendo, Deus me deu um corpo. Quando ele fala do cavalo, ele está dizendo, Deus me deu uma mensagem e me deu um corpo, só que eu matei o cavalo, e agora o que eu faço com tudo que está dentro de mim? Ele morre com 29 anos, gente, com muito livro para ser editado, com muito projeto para acontecer. Por isso Miles Moore dizia, né, que o lugar mais rico da terra, onde? É o cemitério. Porque, gente, você precisa compreender que você pode ter grandes projetos, mas Paulo está dizendo, cuida de ti mesmo. Cuidado para que o teu ministério não te oprima, para que as ovelhas, o cuidado ministerial não te traga angústia na alma, que você perde a alegria. Irmãos, é muito ruim quando alguém tem que fazer o ministério acontecer sem vontade. É ou não é? É ou não é, gente? Deus nos livre, né? Por quê? Porque você sempre fez apaixonado, independente de quem bateu nas suas costas, quem te elogiou, quem te deu oferta, quem não te deu nada, você fazia por amor. E por que chega uma hora que vira automático? Por que uma hora a gente não, na vida, eu não estou te julgando, eu estou só te precavendo, que você precisa viver o que Paulo está dizendo a Timóteo, cuida de ti mesmo. Pega esse final de ano, quanto tempo você não faz um check-up, quanto tempo que você não organiza a sua casa, você não tira um tempo de férias com seus filhos, você não sai com a tua esposa para não sei aonde, some, quanto tempo que você não faz um negócio desse? Aí a gente diz, o ministério, irmãos, Deus não tem nada com isso. E a gente ainda põe culpa no ministério, é falta de gestão, falta de organização. E a gente depois fica assim, eu sou de um tempo, gente, eu não sou tão velho, estou com 55, mas eu estou no evangelho já desde menino. Então eu sou de um tempo, eu já contei isso aqui, desculpe repetir, que era quase que um orgulho, quando uma ovelha dizia assim, meu pastor está estressado, foi para o hospital às pressas, caiu no púlpito mesmo, de tanto trabalhar, né? Ou então dizer, meu pastor morreu por causa do evangelho. Irmão, isso era um luxo no passado. Só que era a maior burrice isso. Porque Deus nunca se alegrou com esse negócio. E as pessoas ainda falavam, a ovelha ainda falava com orgulho, né? Ele está gastando a vida dele. Irmão, Deus não te pediu isso. Deus te pediu para que você fosse resiliente. E você pode ter grandes resultados. E com um esforço muito menor. Um pastor de uma denominação mais antiga, fez a seguinte pergunta: como que pode eu, que cuido só aqui de umas congregações, não consigo tempo para nada, não consigo romper em nenhum nível,
sendo que ele estava fazendo uma análise não crítica, ele estava curioso. Ele dizia, alguns pastores hoje, emergentes ou novos, neotestamentários, o nome que você quiser dar, mas que começaram ministérios há 10 anos atrás, ou algum tempo atrás, igrejas que conseguiram um tempo de gestão diferente. Como que essas pessoas têm tanto tempo assim? Elas ainda postam o negócio viajando, e janta com a família. Esse pastor estava em crise, que ele falou, eu não tenho tempo para nada. E naquela conversa veio o entendimento de uma análise clara do tempo que a gente vive hoje. No passado, querido, muitos líderes trabalharam com a seguinte premissa: eu descentralizo o povo e centralizo a liderança. Eu abro um monte de igreja, boto um monte de gente, tal, boto lá. Eu não estou criticando, tá, gente? Eu estou só respondendo uma pergunta que me fizeram. E ali eu estou liderando 100 igrejas, 100 congregações, 500. Por quê? Não confio em ninguém. A liderança está centralizada e o povo está descentralizado. Eu falei, irmão, mas pode ter mudado. Porque hoje a perspectiva é centralizar o povo. Seja pela internet, seja um local grande, seja como for, mesmo que seja vários lugares, mas o povo está centralizado. E a liderança está toda descentralizada. Sabe por que esses pastores estão conseguindo que você não consegue? Porque eles não monopolizam ministérios. Eles descentralizaram todas as áreas da igreja e fazem o que Atos diz. Eles se dedicam só à pregação da palavra. Que silêncio é esse, gente? Você está entendendo o raciocínio? Porque eu estava tentando entender o que está acontecendo, que tem uma geração que está toque de caixa e não consegue. Por quê? Porque está toda em cima de uma pessoa, de um homem, que descentralizou todo mundo, mas a liderança dele é toda centralizada. Só que hoje, se você olhar igrejas que estão rompendo, eu sou um estudioso, pelo menos curioso disso, elas são todas elas descentralizadas. Ou seja, o pastor não faz tudo. Ele não cuida de dinheiro, cuida disso, cuida daquilo, cuida de nada. Ele se dedica à palavra e à oração. E sabe por que está acontecendo? Uma saúde no ministério. Igrejas estão rompendo, e a voz que eles ouvem é a voz do pastor. Por quê? Porque se todo mundo está na sua área, o pastor tem tempo de trazer direção, clareza sobre o povo. Eu não sei se isso te ajuda a pensar sobre o teu futuro. Pode dar uma salva de palmas se você quiser, só para a gente recordar. A terceira coisa que eu quero dizer hoje para você é que a coisa mais fácil do mundo é você dar errado. Fica com medo de falar não, que não vai pegar não, mas vamos falar juntos? A coisa mais fácil do mundo... Você está olhando para o teu irmão, né? Eu não mandei você olhar para ele. Você aproveitou e disse para ele, né? Coisa mais fácil, irmão, facílimo. Facílimo, dar errado é fácil. É só você continuar a vidinha. Vai dar tudo errado. A questão na vida é quem toma decisão, irmão. É quem toma decisão. É quem está disposto a virar uma chave da vida. Eu me sinto com muito temor quando eu falo isso, porque eu estou com a fala, né? Então, às vezes, pode parecer um empáfia em alguns assuntos que eu falo com você, mas não é não. Os assuntos, alguns deles são resultado da minha própria história, de que eu tive que aprender algumas coisas, e também da história de tantos pastores que eu apacento hoje, que eu fico tentando ajudá-los a encontrar onde que está o problema. Porque alguém que serve a Deus, caminha com Deus, é dizimista, é fiel, é trabalhador, ora, e não tem sucesso, irmão, me perdoa. Uma coisa é você ter um interpério num tempo, outra coisa é uma vida de insucesso. Quem está aí? Aí eu fico perguntando, falo, Deus, como eu posso ajudar essa pessoa? Então, irmão, a coisa mais fácil que tem de acontecer é dar tudo errado. Então, pronto, isso já está resolvido. Então você tem que furar a bolha. Fala, irmão, você tem que furar a bolha. Você tem que furar o paradigma, você tem que quebrar alguma coisa, você tem que sair de um padrão que já está determinado. Porque nós que não somos herdeiros de reis, eu não sei que tem algum sangue azul aqui, mas normalmente todo mundo aqui, a maioria, como eu, não estou julgando, que viemos de famílias que o sobrenome, ok, não é o sobrenome conhecido, não é, pode ter algumas exceções aqui, perdão. O que nós fizemos na vida? Nós furamos a bolha. Nós tomamos decisões, não que a gente não honra nossos pais, pelo contrário, nós honramos eles, rompendo o padrão do que eles chegaram, a gente quer chegar mais longe ainda. E a minha oração é que nossos filhos possam chegar mais longe ainda. Mude o status social do nosso sobrenome. Quando falar o sobrenome,
Mudou, por quê? Porque alguém naquela casa tomou uma atitude. Meu pai veio da roça para cá, eu daqui fui para lá, outro vai para lá. Quer dizer, não é só geografia, são decisões. Então, irmão, para dar errado já está tudo certo. Agora você quer dar certo ou errado? Então vamos lá. Você precisa vencer essa fronteira, você tem que furar essa bolha. Porque tem aquele negócio assim de que fulano foi sorte, né? A pessoa chega e diz aquele conceito de que a pessoa simplesmente, que sorte aconteceu. Não, gente, levou muito tempo. Muito tempo. A história de José, por exemplo, alguém diz para você dizer assim: você deu certo na vida de repente. De repente deu certo. Que de repente, irmão? José do Egito demorou 13 anos para a coisa acontecer. Alguns de nós aqui 20 anos para virar a chave. Não foi de repente, aconteceu. E alguns não aconteceu, mas vai acontecer. Porque se tiver resiliência, se você resistir, o diabo foge. E você rompe, você vence no nome de Jesus. A promessa de Deus se cumpre, a sua vida entra em uma velocidade. Porque o que para mim é sucesso? Porque sucesso não é dinheiro. Deixa eu explicar o que é sucesso. Sucesso é gestão de tempo. Para mim, sucesso é gestão de tempo. Deixa eu te falar. Existem coisas na minha vida que eu precisava de um mês para fazer. Financeiramente falando, meu tempo, as minhas influências, eu precisava de um mês para poder realizar aquele feito. Talvez aquilo que precisava de um mês eu faça hoje em 30 minutos. Por quê? Porque Deus me deu conexão com pessoas, Deus me deu finanças, Deus me deu sabedoria, e aí aquele um mês virou 30 minutos. Isso para mim é prosperidade. Não tem a ver com dinheiro. É conseguir, às vezes a gente tinha que fazer um evento, né? Hoje a gente fala assim, vamos fazer um evento, eu tinha que alugar um lugar, eu tinha que fazer o quê? Hoje a gente só liga o disjuntor e entra. Por quê? Porque essa parte já tem. Mas agora tem que ter gente, já tem, dinheiro, já tem. O que falta? Só uma pregação, então já tem também. Só que a gente tinha que ficar 3 meses para fazer um evento. Quem está entendendo? Se você quiser fazer um evento amanhã, eu não estou sendo vaidoso, tá, gente? Estou te contando o que eu acho que é prosperidade. Você quer essa bênção da tua vida? Exemplo, você precisa fazer uma viagem. Posso me dar um tempo. Eu tenho que avisar não sei quem, tem que avisar o gerente do banco, tem que pedir dinheiro emprestado, tem que sei o que. Daqui a 2 meses eu consigo fazer a viagem. Agora, você acredita que tem gente que você chama para viajar para tal lugar e ele fala, amanhã vamos? Por quê? Porque os problemas que você está dizendo que você tem que resolver, ele não precisa mais. Você quer essa bênção sobre a tua vida? Então não é dinheiro, você está entendendo? É você poder acordar e numa manhã você resolver problemas que você demoraria 15 dias para resolver, e você resolve em um momento da tua vida. Agora, quanto maior o voo, maior a pressão. Então não pensa que voar alto é fácil. A pressão também é maior. Você vai dizer, mas não. Você vai constranger mais pessoas. Você vai ter que chegar para alguns e vai dizer, meu irmão, está tudo legal, tá, mas não vai dar. Por quê? Porque a pessoa que ela não foi testada, ela não é confiável. A pessoa que não foi testada, ela não é confiável. Mas não estou falando de desconfiança de caráter, tá, gente? Estou falando de confiança de, não é de potencial, a palavra sumiu aqui agora, de capacidade. Você está precisando de uma pessoa capaz para resolver algumas coisas. Só que ela ainda não foi testada, não disse não para ninguém, ela quer fazer a política da boa vizinhança, ela quer ser popular. Essa pessoa não está pronta ainda, porque ela não foi testada em situações de pressão, onde ele teve que assumir algumas palavras, posturas, mesmo que está todo mundo contra ele, mas ele manteve. Por quê? Essa pessoa é confiável. Então, deixa Deus te testar, porque você tem que ser confiável. Você precisa passar por alguns níveis da vida, para Deus olhar para você, e pessoas também olhar, e saber que você está pronto. Então aqui eu digo para você, que alguém diz assim, de repente, não foi de repente, foi uma construção. E eu digo para você que para minha concepção de prosperidade não tem a ver com o dinheiro que eu tenho, tem a ver com a facilidade. Aí você está dizendo, tudo para ti é fácil? Não, ainda não. Eu quero chegar a um tempo que aquilo que demora meia hora seja só 1 minuto. Por quê? Porque você vai ter pessoas para fazer, vai ter mobilidades e vai agir. O teu ministério, que tinha que romper 100 pessoas a cada ano, ele vai romper 1000. O ministério que rompia 1000 pessoas, ele vai romper 3, 4 mil. Por quê? Mas, como é que fala? Eu prefiro qualidade do que a quantidade. Irmão, que burrice é isso, gente? Porque onde tem qualidade, vai ter quantidade, meu irmão. Porque isso é desculpa, né? Usa até o texto de Gideão. Gideão só tinha 300. Irmão, Gideão tinha 300 líderes. Ei, acorda para a vida. Você pode até diminuir. Inclusive, líder não precisa de muito mesmo, não.
Líder, quanto mais tempo passa, eu vou diminuindo o meu staff. Por quê? Você precisa de menos pessoas que aguentam mais pressão, que estão prontos para realizar com menos tempo. Agora, igreja não, você quer 10 mil, 20 mil, dá um amém aí, 40 mil, dá amém, irmão. Então, como que eu posso romper essa bolha? Porque dar errado, irmão, já é a coisa mais fácil, sim ou não? Você entrar o ano e o ano dá tudo errado, tá fácil ou não tá? Fácil sim, meu irmão, é só você acordar tarde, é só você não ter zelo no preparo de uma palavra, do que você realiza, é só você chegar atrasado em todas as reuniões, é só você não planejar a tua vida. Tá fácil dar errado. Quer que eu te ensine ou não? É facinho. Agora você quer dar certo, amém? Você precisa aprender a dizer não, a trabalhar debaixo de pressão, a entender que existe um foco e que tem coisas que nem as pessoas, algumas pessoas chegam com você até algumas fronteiras. Quando Abraão estava levando Isaac para a montanha, lembra dessa história ou não? Ele anda 3 dias, não é isso? De repente ele viu ao longe o monte. Quando ele viu o monte, Deus confirmou. O que ele fez? Ele falou para os 2 servos fazer o quê? Fica aqui. E para o jumento? Eu não estou chamando ninguém de jumento, gente. Eu estou só falando do texto. Falou para o jumento fazer o quê? Ficar também. Mas o jumento não podia carregar a lenha. Mas tem lugares que você vai, que existem pessoas que empacam, inclusive, que elas não vão subir com você, meu irmão. Isso não tem nada a ver com elitizar nada, tem a ver com missão. Deus te deu uma missão e você precisa entender isso. Só que o emocional leva o jumento, leva o servo, leva todo mundo, sobe a montanha, dá uma zica danada, meu irmão. Aí não sabe se vai matar o jumento, você não sabe se vai. Você entendeu? Tem lugar que tem pessoas que vai chegar até aqui. Aí você fala, pastor, isso é um preconceito. Chama o que você quiser, irmão, mas não é preconceito, é missão. São ambientes que a pessoa... Inclusive, se eu levar aquele servo lá para cima, ele não está pronto para isso. Ele ia ficar escandalizado, vendo o pai levantando. Eles iam até brigar, eles iam atrapalhar o negócio. O cara ia pular em cima de Abraão. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não está pronto para decisões importantes. Ele não está pronto para ambiente de pressão. Está fazendo sentido ou não está para alguém aqui? Porque para dar errado, irmão, é fácil. Agora para dar certo eu posso te ajudar. E uma das coisas é você discernir isso na tua caminhada. Porque a gente nós humanos, nós brasileiros, então a gente é muito emocional. A gente é muito emocional. Então a gente corre o risco de colocar emoção onde não tem que entrar emoção. Tem que entrar decisão. E é onde você não precisa explicar para ninguém o que você está fazendo, porque quem te conhece sabe que você não está desmerecendo qualquer pessoa, mas você está protegendo ela da próxima fase, que talvez daqui a um ano ela vai subir com você também. Não é assim ou não é, gente? Por quê? Porque ela não está pronta, ele é só um curioso para ver quem vai dar a oferta. Você tem que levar ela para um monte quem vai dar a oferta. Tem reunião que não dá para reunir todo mundo, você reúne só quem vai sacrificar. Porque se você botar gente só para poder ver, fulano deu tanto, ele atrapalha o ambiente. Por quê? Porque ali é um ambiente de fé, de gente já testada. Gente que não precisa provar nada para eles. Oi, tem alguém ou não, gente? Tem gente que pensa que um culto lotado você vai levantar a oferta da construção. Não, querido, 10 pessoas pagam a construção. Você precisa saber quem são essas pessoas, que elas já foram testadas e que elas já estão pedindo para Deus, dizendo, me usa, que elas estão clamando, meu Deus, pastor não está me vendo, eu estou com dinheiro para poder abençoar esse projeto. Só que você está pensando que a multidão é que vai fazer. Gente, tem níveis. Tem o nível da multidão e tem o nível do discipulado, das pessoas próximas. E mesmo no discipulado, existem aqueles que são pregadores, que eles têm a unção para pregar, e tem aqueles que são mantenedores, que Deus vai colocar, eles nem pregam, mas eles são prósperos, eles chegam para acontecer. É claro que toda a igreja vai ajudar, mas Deus levantou as pessoas que você precisa encontrá-las, para eles subirem a você no monte certo, na hora certa, para a vida, não é por causa de você, porque eles estão precisando para serem rompidos na vida deles. Eu posso continuar, gente? Eu vou dizer uma coisa para você, e eu vou ter que dizer que não foi eu que falei essa frase, porque se eu falar que foi eu, você vai falar, não é pesada. Mas sabe aquele movimento de treinamento, tal, que o cara está lá no auge ali, tem um contexto, né? Na adrenalina, de repente Paulo Vieira, não tem a pena das pessoas, elas vivem a vida que elas merecem. Você viu que eu falei até assim, né? Como se fosse eu, né? É porque a frase é boa, né? Só que se um pastor falar isso, vai dizer o que dele?
Mas como é que pode? O pastor não desiste da ovelha, pastor. Irmão, é muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. Você já fez isso ou não? Eu já fiz. Você carrega, Meu Deus do céu. Quem tem filho pequeno aqui, eu lembrei de uma coisa. Eu não sei se fizeram com você. Meus 4 fizeram isso. Fingia que estava dormindo. Gente, até hoje eu tenho raiva, porque eles contam para mim. Aí chegava, a gente morava na casa de andares, né? Aí pegava. Parece que o corpo pesa, né? Parece que eles pesam mais do que pesam. Deixa mesmo o corpo cair na gente, né? Aí quando tu chega, bota na cama, eles abrem o olho e tô acordado. Poxa vida, mas valeu, né? Valeu todas as vezes. Valeu todas as vezes. Agora você precisa compreender o que, querido? Às vezes tem gente, eu lembrei disso por causa do peso. A pessoa, ela não quer ser ajudada. Ela tem raiva de quem está ajudando. E você está investindo o teu tempo, o teu potencial, a tua energia, que se ele fosse focado numa pessoa que está aqui do lado, esse cara estava voando. Mas só que a nossa alma, nossos conceitos, a gente não consegue compreender isso. Porque a mensagem é para todos, gente. Eu prego aqui domingo inteiro, quarto, que o dia que for apóstolo, eu prego para todos, apaixonado para que todos ouçam, mas a absorção não é a mesma. A absorção é de cada pessoa. Tem gente que sai do mesmo culto que o outro saiu, só que aquele indivíduo sai dali com a vida mudada, decidido. Ele saiu dali, meu casamento vai restaurar hoje, porque basta uma palavra. Agora tem gente que é uma lesma. Pior que tem ovelha minha me ouvindo aqui hoje. Não conta para ninguém. Então aqui entra, o Paulo falou isso, eu tive que celebrar com ele. Não tenha pena das pessoas, elas vivem a vida que elas merecem. Por quê? Muitas vezes eu tomei decisões na minha vida. Eu tomei decisões. E elas não foram muito fáceis. Na minha juventude, quando eu fui para a escola teológica, eu tive que mudar todos os hábitos da minha vida e não foi fácil, porque eu tive que ter disciplina para a leitura, coisa que eu não sabia, eu não lia, eu não tinha cultura dentro da minha casa. Mas saindo da escola teológica, me formei, e isso não é uma comparação, eu via muitos colegas que se contentavam apenas em ter um diploma e passar numa prova lá que a denominação ia recebê-lo. Mas eu fui para estudar, querido. Eu fui para estudar. Muitas vezes era 3 da manhã, eu estava com livros e torcendo para o sono não vir, porque a próxima descoberta eu queria, e a próxima, quando eu via, estava amanhecendo. Aí eu falo, eu tenho que dormir um pouquinho. Mas pela sede de aprender, pela sede de poder ajudar as pessoas, de ter uma resposta às perguntas que me faziam. Só que enquanto eu estava ali, tinha gente vivendo a vida dele. Desculpa, irmão. Tinha gente curtindo a vida. Aí não adianta depois dizer assim, da noite para o dia teve sucesso. Não tem da noite para o dia não, meu irmão. É muito trabalho. Se você, para dar errado, tá fácil, mas você quer dar certo? Então fura essa bolha, meu irmão. Tem atitudes diferentes, com propósitos intencionais. Se prepare. Se você está orando por algo maior, Deus está falando, meu filho, já está pronto, só se prepare porque você está pedindo, porque eu já estou pronto para te abençoar, só que você tem que estar pronto para absorver. Estou às vezes numa sala com pastores, e não foi uma escolha direta, mas foi um projeto que eu fiz há 2, 3 anos atrás, 2 anos, pastores que governam e tal. De repente eu me vejo numa sala de Zoom com 100, 150 pastores, com perguntas assim, cada uma delas mais absurdas. E eu ficava de Deus, muito obrigado, porque a oportunidade está aqui, mas se eu não tivesse me preparado, ela acabaria hoje aqui mesmo. Mas Deus te fala, prepare-se, porque quando vier a oportunidade, Deus vai virar uma chave na tua vida. Nós não somos oportunistas, tá, gente? Se tem alguém aqui que nunca tive essa noia de chegar em lugares e dizer, meu Deus, eu queria pregar nessa igreja. Mas eu já tive alguns momentos da vida, a Silva sabe disso. Um deles eu estava num ginásio com a multidão, eu devia ter 30 e poucos anos, fazer a conta aqui. Eu estou num grupo de pastores, eu era o mascotinho, o carregador de malas, sabe aquela coisa assim, de boa, e feliz da vida, né? Porque estava ali os ícones, pessoas que eu admirava na minha juventude, estava naquela sala.
Talvez eu com 30, eles com 50, 60 e tal. E aconteceria que naquele ginásio estava acontecendo uma conferência que ela terminava naquela noite. E o assunto que eles estavam discutindo é que não tinha o recurso para poder pagar toda a despesa do lugar. E eu estou lá, absorvendo aquela conversa e vendo eles conversando. Falei, como que eles resolvem isso? Eu querendo aprender, né? Aí a pastora Valnice Milhomes, sei lá das quantas, né? Só foi o Espírito Santo mesmo, porque ela falou assim, por favor, eu voto aqui que quem vai levantar a oferta hoje à noite vai ser o pastor Joel. Aí eu falei, eu estou querendo ver como é que vocês resolvem o problema, vocês querem que eu resolva, né? Porque tinha um déficit financeiro, não era culpa de ninguém, era um desafio, era um projeto grande. E na hora eu podia fazer aquela falsa humildade, não, né? Juntar o pezinho, né? Eu falei, tá bom. Que horas? 3 minutos, está acabando a música, você vai entrar agora. E a gente aqui atrás, aí estava ali, eu não vou falar de nomes, mas só estavam os grandão. Aí a Silvia nem estava comigo, acho que nessa hora, a Silvia estava lá no meio da multidão. Aí de repente eu pego, você tem 15 minutos. E eu comecei a pregar uma mensagem que estava dentro de mim já preparada, trazei-me um tangedor. Aquela mensagem virou uma chave na minha vida no Brasil inteiro. Aquela mensagem, Deus fez algo tão bonito que eles só vieram falar, bateram minhas costas, pagamos tudo, hein? Deus abençoou. Quer dizer, deu certo, graças a Deus. Mas o que acontece? Eu estava preparado para aquele momento. Eu estava numa reunião em Israel e quem ia pregar era o pastor Mike Murdock. Eu estava sentado do lado e de repente chegou o pastor, o apóstolo, e ele falou assim, olha, antes dele entrar, você tem meia hora para você pregar. Só que ele falou assim, que hora? Daqui a 1 minuto. Aí como é que eu vou pregar uma mensagem diante de algumas pessoas que eu admiro e que não é nenhuma vaidade, não é nenhum exagero, que carrega uma sabedoria absurda e eu vou fingir costume, gente? Mas Deus honra o teu preparo, meu irmão. Deus honra o teu preparo. Você não precisa cavar espaço, você não precisa de nada disso. Você só precisa estar pronto para Deus, quando estiver no céu, buscando uma ferramenta para usar. Você é só uma simples ferramenta, que pode ser usada em um momento de crise, num ambiente de necessidade. Estão me usando para tapar buraco. Pode usar, não tem problema não, tem um espaço aqui. Prega lá porque o pregador atrasou, pode me chamar, pode me chamar. Eu me lembro uma vez, o apóstolo, eu estou em Petrópolis, o apóstolo teve que descer rápido, porque teve uma situação, e o fechamento do congresso, onde começou a chegar aquele monte de pastor, chegando, um monte de pastor, e ninguém avisou que o apóstolo foi embora, o apóstolo Renê, e eu estou lá, né? E ele falou assim, Joel, tu vai pregar, né? Eu falei, né? De novo, né? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para esses caras me aceitar? Por quê? Porque se eu tivesse o lugar deles, eu ia fazer a mesma cara que eles vão fazer. Vamos chamar o pastor Joel para pregar no lugar do apóstolo. Porque o homem estava no auge. Aí eu já comecei contando a história do jumento, que carregava Jesus. É claro, né, irmão? Eu comecei nessa. Porque para exatamente quebrar esse gelo, para entender o seguinte, eu estou aqui também igual vocês, mas aquela é uma oportunidade. Irmãos, fala para o teu irmão assim, se prepare. Eu não quis perder tempo na minha vida quando muita gente perdeu. E hoje eu continuo dizendo a mesma coisa. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com gente murmurando, falando mal da igreja de Jesus, reclamando do evangelho, reclamando porque tem traumas. Eu quero ser proativo, eu quero estar pronto para o que Deus está para fazer. Então, irmão, não sei se eu estou te ajudando, mas para dar errado está fácil, mas se você quer dar certo, fura essa bolha e comece a andar de forma diferente na tua rotina, no teu tempo. E lembre-se, prosperidade não é dinheiro, prosperidade é resolver em menos tempo aquilo que demorava muito tempo. Dá uma salva de palmas a Jesus aí, dá glória em nome de Jesus. Olhe bem, líderes se desenvolvem diariamente e não em um dia. Líderes se desenvolvem quando? Diariamente e não em um dia. É óbvio que você sabe, mas olha bem, a gente sabe, mas está praticando isso? Mas eu tenho que fazer uma muralha. Põe um tijolo cada dia, tá bom? Só não deixa de colocar um por dia. O problema é quando você, ontem eu não coloquei, hoje eu também não coloco, então eu não coloco, daqui mês que vem eu começo de novo, igual a academia, né? Aí você começa a nortear a tua vida como alguém que não consegue ter
a disciplina necessária, o caminho necessário. Existe uma diferença de treinamento de micro-ondas e treinamento de forno, sim ou não? E a maioria das pessoas estão buscando um treinamento de micro-ondas, porque ele quer participar de uma reunião e já sai ungido, já sair já resolvido, já sair, está tudo pronto, né? Já está tudo resolvido. E a grande questão, querido, não é essa. As pessoas estão ao contrário, né? Eu, com todo respeito, eu sei que a pessoa não perguntou isso de forma errada. Ele estava só querendo se informar. Ele disse: apóstolo, como que eu posso ser pastor no Projeto Vida? Né? E eu falei: olha, eu nem pensei nisso não, mas deixa eu pensar aqui agora, né? Porque é complexo esse negócio, né? E eu comecei a mostrar para ele que antes de qualquer treinamento, ele precisava ser alguém que faz parte de um propósito, de um projeto, e que ele tem que cuidar de vidas, porque conhecimento não faz um pastor, o que faz um pastor é apacentamento. E não tem nada mais poderoso que ensina uma pessoa do que apacentar vidas, porque a teologia é só com livro, irmão, você não trata com ninguém, é só ficar lendo livro. Agora, cuidar de gente, você tem respostas que elas são mudadas, sazonais. Você tem problema hoje, amanhã já aumentou, é outro. O pessoal é criativo para pecar, irmão, você não tem noção. O pessoal é criativo e quando faz direitinho. Faz direitinho. Você fala assim: meu Deus. Tem coisa que eu falo assim: eu achei que eu ia morrer sem viver uma coisa dessa, mas não tem como. Agora, eu expliquei para ele com cuidado, mas que tivesse esse entendimento, que não tem nada que ele possa fazer antes, a não ser cuidar de vidas. E depois sim, vamos estudar, vamos caminhar nesse caminho, vamos aprender, vamos entender a Bíblia. Agora, existe essa diferença de micro-ondas e forno. E o treinamento não é micro-ondas. O segredo está na constância, o segredo está na constância, na rotina. Você tem um grande muro, põe um tijolo hoje, põe outro amanhã, vai. Irmãos, não dá errado não, uma hora vira. Alguém que está de longe vai falar assim: de repente, não foi de repente não, foi um tempo de entrega o tempo todo. Assim como Deus criou o mundo em 7 dias e Ele para descansar, aprenda, né, com essa questão. Por quê? Aprenda a celebrar por processos, por pequenos resultados. Sabe por quê? O seu cérebro ele precisa dessa dose de serotonina, de bem-estar, para poder continuar. Não dá para você celebrar só o macro. Começa a celebrar o micro, começa a celebrar as pequenas conquistas. O seu cérebro precisa dessa serotonina, esse movimento diário, essa alegria pela conquista diária, pelas notícias que chegam. Processo é o quê? É respeitar a história, respeitar o tempo. Eu não posso me comparar, querido, a outras pessoas que já estão avançadas. Respeita o teu processo, porque aquilo que alguém está fazendo, acabei de falar para você aqui agora. Existem pessoas que um telefonema, ele resolve uma coisa que eu demoro 1 semana para resolver. Sim ou não? Um telefonema, a pessoa resolveu, bateu, gerou, zerou, acabou. Eu fico 1 semana para tentar resolver aquilo que resolveu. Então, o que é isso? Respeite a tua história, o teu processo. Porque pode ser que a tua passada, ela seja um pouco mais lenta do que aquela outra pessoa que você está olhando. Isso não te faz melhor ou pior do que ninguém. Isso te faz apenas respeitar o seu tempo e a sua estação. Porque se você andar na passada errada, as tuas ovelhas não vão aguentar. Você vai ter que tirar muita lã deles. E ovelha, quando você tira muita lã deles, tem que passar muito óleo. E se você passar muito óleo, vai chegar uma hora que não vai ter como mais, porque vai ter muita ovelha sem lã. Você precisa esperar o tempo certo para os projetos acontecerem na passada que Deus deu. Por quê? Porque você cresce, eles crescem. Você rompe, eles também rompem. Então, há uma linha de chegada? Essa é uma pergunta e mais um ponto. Fala comigo, há uma linha de chegada? Tem gente que pergunta assim, né? Eu falei agora há pouco, acho que já essa parte eu nem preciso falar muito mais. Quando que você vai parar de pregar? Quando você vai parar de ensinar? Qual que é a resposta? Nunca, irmão. Porque nosso trabalho é uma coisa, você vai lá, se aposenta, alguma coisa você faz. Agora, o ministério, ele está dentro de você. Por isso que eu estava dizendo agora há pouco, que frustrar alguns caminhos, que um dia eu vou ficar sentado no sofá, um dia eu vou ficar à toa, que nada, você vai nada. E aliás, não queira isso, vai morrer rápido. Você precisa entender que Deus quer te desafiar em outro nível, em outro ambiente. Olha, se você tivesse me ouvido há 20 anos atrás, você não estaria ouvindo o que está ouvindo agora. Sabe por quê? Porque eu estou todo dia me reinventando.
E se eu parar no tempo, eu vou parar no meu discurso, vou parar no meu conhecimento. Então acredite, se você me ouvisse há 20 anos atrás, seria útil, mas não seria o que você está ouvindo agora. Porque o tempo prepara. Fala comigo, o tempo prepara. Agora, no começo, fala o teu irmão assim, não iluda, não se iluda. Fala para ele, não se iluda. Deixa eu te falar por quê, gente. No começo, você não é tão ruim assim como as pessoas pensam que você é. No final, você não é tão bom assim como as pessoas pensam que você é. Não desanime no começo e não se iluda no final. Porque no começo você não é tão ruim assim como as pessoas pensam que você é. E depois, no tal final, que não é final, você também não é tão bom assim como as pessoas pensam que você é. Então, irmão, não se iluda não. Porque você está num processo de crescimento maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então não tem essa linha de chegada. A linha de chegada é o céu. E eu sei que você não está com pressa, né? Você não está querendo chegar lá logo. Então não tem essa parada ministerial, não tem esse tempo. Mas não tem um Shabat, apóstolo? Claro, você descansa trabalhando, você descansa gerando, você descansa inspirando. Por quê? Porque é um chamado que Deus tem. Agora, nesse entendimento aqui, a gente precisa compreender o seguinte, que tudo que está ligado ao meu sucesso, quando se refere a ministério, tem a ver com o meu time, as pessoas que eu treinei, as pessoas que você treinou, ou está treinando, ou está preparando. Aí não tem jeito, não tem um discipulado que eu faço aqui, que na minha mensagem não chegue em um momento que eu fale sobre o seu time, sobre a sua equipe, sobre as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Aí vem a lei do Monte Everest. Você sabe que ninguém chegou lá sozinho, né? Ninguém. Já foram milhares de pessoas que tentaram. Imagino que uns 300 chegaram. 31 pessoas morreram. E a maioria, o corpo está lá no Monte Everest. Está lá, congelado. Não dá para tirar de lá. Agora, ninguém chegou lá sozinho. Por quê? Porque não se chega ao topo sozinho, querido. Não tem como. Deus é tão maravilhoso que Ele te deu um sonho que cabe nas pessoas que estão com você. Que aí entra a graça de Deus. Pessoas que vão te agradecer, sabe por quê? Porque elas estão sendo desafiadas por aquilo que Deus colocou no teu coração. Não é que ela não tem sonho, mas o sonho que ela tem é você sonhar. Sim, o sonho que ela tem é estar num ambiente desafiado. Porque a pessoa tem um sonho da casa dela, disso, daquilo. Mas quando ela chega na igreja, ela quer ouvir o que Deus tem para ela. Qual é o projeto que ela vai se engajar. Onde ela vai gastar a energia dela, porque ela está disposta também a fazer. Então acredite, ninguém chegou lá sozinho. Que você possa ter um sonho tão grande, que você nunca vai conseguir fazer sozinho. Por quê? Porque quem chega lá no Monte Everest, são pessoas que se tornam fascinantes. Porque elas chegam em lugar que ninguém consegue chegar. Ninguém nunca conseguiu escalar até lá. Por quê? A não ser que tivesse alguém junto. Porém, no meio do caminho, pessoas morreram. Então o seu sonho precisa caber na sua equipe. Fala comigo, o meu sonho precisa caber na minha equipe. Então o seu sonho tem que ser maior do que você, pois ele vai caber em outras pessoas. Aí a pergunta é muito clara: qual o teu sonho? Quem está com você? Porque se você quer sair daqui hoje dando certo, você tem que ter consciência que sozinho não dá. Não dá, você pode ser cuidadoso, organizado, vai no caminho se perder. Então qual é o grande segredo? Hoje eu oro não só pela minha equipe, eu oro pela equipe da minha equipe. Eu oro pelos discípulos que estão com eles. Eu oro por aqueles que ajudam eles a cumprir a missão que Deus me entregou e eu entreguei a eles. E eu oro para que a equipe da equipe tenha equipe também. Por quê? Porque quando isso se consolida, eu te disse, a gente às vezes demorava 2, 3 meses para fazer um encontro. Você chega aqui, tem 3 encontros numa semana. Aí você fala, como que isso é possível? Equipe. Como que é possível? Equipe. Por quê? Porque se a igreja fizer, irmão, a gente só faz um por mês e olha lá. 2 meses faz um. Só que você chega aqui, toda semana pergunta, quem está fazendo encontro? Pode até acontecer de ser uma só. Mas tem final de semana que tem 3, tem 4. As pessoas estão lá sendo consolidadas, são tocadas, Deus está fazendo a obra. Por quê? Porque não é a igreja que faz, é a equipe que está fazendo. São as pessoas com autorresponsabilidade da ação, de fazer. Quando o pastor Lucas disse, olha, no dia 15 de novembro a gente quer abrir um pouco a nossa
estrutura, né, para você, por mais óbvio que já seja aquilo que fazemos, você imagina a oportunidade que você vai ter de perguntar a eles como que isso acontece, como que é possível você ter toda semana pessoas sendo consolidadas, Deus fazendo. Existe um caminho. Agora, a pergunta é: qual o teu sonho, qual o seu time? Fala para o teu irmão: qual o teu sonho, qual o seu time? A gente valoriza os sonhos, subestima a equipe. A gente valoriza os projetos, subestima os discípulos. A gente precisa entender que existe esse comportamento. Agora há pouco eu disse para você com clareza o seguinte, que, só lembrando, né, que eu olhei no passado, eu vi pessoas descentralizando o povo, centralizando o poder. Mas eu vejo presente, eu vejo igrejas de grande porte que centralizou o povo em um lugar, ou pelo menos numa só linguagem, e descentralizou aquele monte de ministérios, pessoas que são donos do ministério, ou seja, eles estão ali com autorresponsabilidade. Irmão, não é você dar uma autoridade para alguém e ficar em cima cobrando, todo o tempo perguntando, duvidando do que ele vai fazer. É você dar a ele o poder da criatividade, dele criar em cima daquilo que ele foi chamado. Talvez em algum momento você pode ser arguido, ele pode perguntar: pastor, eu vou para onde aqui? Mas Deus vai te dar uma equipe tão coesa, tão apaixonada, que cada um deles vai ter o ministério que Deus deu a eles, a unção, o treinamento, a autoridade naquela área. Eles serão melhores do que você naquela área, porque eles vão ser especialistas de algo. É para receber, você está recebendo a glória, você está dando glória, dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu sou do tempo ainda que ser pastor bombril era maravilha, né? 1001 utilidades. Poxa, como é que uma propaganda é forte até hoje, né? Porque era. E eu comecei nessa escola. Toco, prego, expulso demônio, ensino criança, faço. Essa é a escola que eu fiz. Só, irmão, se você quer dar certo, eu falo, se quer ter sucesso, você não vai fazer tudo. Você não é excelente em tudo. Você só vai treinar as pessoas para serem excelentes naquilo que elas precisam. Essa é a tua função. Por quê? Porque você pode ser um pastor com muitas capacidades, mas o ministério será encroado, porque está tudo ligado a uma única pessoa. Pelo amor de Deus, irmãos, use essa bênção que você tem de saber de muitas coisas para treinar as pessoas e entregar a elas. Por quê? Porque a gente percebe que esse mundo de hoje está muito mais minimalista, ele está muito mais objetivo, muito mais claro, muito mais limpo, muito mais clean. Você vai ministrar, você vai ter uma igreja, você não cria um monte de ministérios, um monte de coisa, ou você tem um ministério todo centralizado em você. Pelo contrário, as coisas têm leveza, elas trabalham com leveza. Você sabe qual é o pesadelo? Vou te falar qual que é o pesadelo. É você ter um ótimo sonho com equipe ruim. Irmão, pelo amor de Deus, isso é um pesadelo. É você tá ávido, você chegou daquele congresso, você está assim, sabe, está cuspindo azeite, você está assim apaixonado, você está com as estratégias, só que a equipe é ruim. Aí vem uma pergunta: a equipe está ruim por quê? Porque a equipe se treina. A equipe se treina. Então, se não tem treinamento, eles também não têm habilidade. Se não tem não só treinamento, mas se não tem honestidade, clareza, se não tem momentos de conversas difíceis, de dizer não, de remover pessoas, de trabalhar com intensidade, com seriedade, sabe o que acontece? Você tem um pesadelo, porque você está sonhando com algo, mas a tua equipe não te acompanha. Agora, eu preciso lembrar você, o que todo mundo aqui já sabe, que eu digo sobre Davi. Ele derruba o gigante, corta a cabeça, ele usa o mesmo exército falido de Saul para se tornar um exército poderoso para perseguir os filisteus. O que mudou? O exército é o mesmo, mudou a regência. Então cuidado para alguém não pegar a tua equipe e voar com ela. Por quê? Porque Deus te chamou para você ser o Davi dela. Deus chamou para você fazê-los vencedores, campeões, valentes de Deus na terra. Agora, se você olha para eles e diz assim: ah, Deus só me deu só casca grossa, só problema, só não sei o quê. Irmão, muda o teu discurso, muda a tua fala, agradeça a Deus por eles. Agradeça a Deus porque esses aí vão te trazer um resultado. Imagina Jesus analisando os 12 dele. Então, como a gente vai virar esse jogo? Pelo que você é apaixonado hoje.
Você não pode viver sem uma paixão, sem algo que mova teu espírito. Uma pessoa sem paixão é uma pessoa sem energia. Por mais que você já está pastoreando há muito tempo, você pode se acostumar, eu e Silvia, vim cumprir a missão, voltar para casa. Não, eu tenho que ter uma coisa que me desafia, além do que eu já faço. O que eu já faço está ótimo, mas eu preciso ter algo mais que mova meu espírito. A pergunta é, qual é o projeto que você está apaixonado no momento? Olha para mim, responde aí para você mesmo. Qual é o projeto que nesse hoje, dia de hoje, você está assim, esperando acontecer, você está colocando dinheiro, colocando tempo, colocando a sua energia nele? Eu sempre me desafio. Parece até que literalmente minha mãe falava assim, vai inventar moda, né? Invento moda. Parece que está tudo bem você falar, vamos fazer um negócio diferente aqui. Mas não é fazer por fazer, é fazer com intenção, é fazer com propósito. E fazer perguntas. Eu confesso a você, eu ouvi alguém falar sobre agenda. Eu já estive em lugares no meu passado que eu não consegui discernir entre o favor de Deus e aquilo que Deus realmente queria que eu fizesse. Aposto, agora bugou minha mente. Nem toda porta que Deus abre é para você entrar. Agora é bom que você não vai embora, que você vai ter que ouvir a resposta. Mas peraí, apóstolo, não foi quem que abriu a porta? Deus. Então, Deus abriu, eu sou filho de Deus, eu entro nela. Não. As portas... Existe um momento na tua vida que Deus tem um favor sobre você. E o favor te testa. Você de repente rompeu, virou uma chave. Sei lá, você foi pregar numa igreja lá. Vamos conjecturar aqui. Deus te deu uma palavra tão forte aquele dia, pastor Silas, que foi para o YouTube e deu 1 milhão de curtidas. Todo mundo agora quer saber quem é o pastor Silas. Choveu o convite. Todo mundo agora está chamando para pregar. Só que tem um domingo que você tem 5 convites e você ainda tem sua igreja. Todos eles são de Deus, sim ou não? Só que você vai ter que dizer não para 1, 2, 3, 4. E talvez até para 5. Porque vai ter vezes que o favor de Deus vai ser tão grande, Deus vai ficar olhando para você. Vou ver se Ele quer meu favor, Ele quer a minha presença. Sabe por quê, gente? A gente tem que discernir. Eu já tive em lugares que eu estava de manhã pregando no sábado, eu falava assim, meu Deus, de verdade, eu queria estar com meus discípulos em Volta Redonda. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou sendo celebrado. O pastor da igreja nem veio. Eu estou aqui apacentando a ovelha dele, sendo que nem ele veio. E as minhas ovelhas, meus discípulos estão lá em Volta Redonda. Eu já arrumei isso já, mas eu já tinha um momento que eu falava, Deus, não tem nada, está batendo aqui. Por quê? Porque eu não sabia ainda o que eu sei hoje. Que o favor de Deus não é para você sair entrando em todas as portas que Ele abre. É para você testar o quanto você tem foco e o quanto você está disposto a fazer o que tem que ser feito. Porque Deus vai te dar um favor tão grande que teu corpo, teu tempo não vai dar conta de poder acessar todo esse favor. Você vai ter que, sabe aquele, desculpe a metáfora, de você estar assim num buffet, de ter 4, 5, 6 coisas que você ama, que você fala, meu Deus, eu queria ter um estômago desse tamanho para poder comer tudo isso. Aí você vai lá e pega uma carne, uma coisa, e você come. Tem gente que não, né? Tem gente que não, né, Silvia? Tem gente que faz estrogonofe com feijoada, com salpicão, porque ele não aguenta, você entendeu? É muito favor. É muito favor. Só que ali você está num problema santo, porque você tem muita coisa que você gosta, e você vai ter que, Deus te deu um favorzão, né? Aí ele prega, minha mulher está falando ali, não sei se ela está falando para poder me cutucar. Prega de manhã no lugar, dá para falar vigília. Prega de manhã no lugar, à tarde no outro, à noite no outro, ainda passa uma vigília. Você acha que ela está falando para quem? Para mim. Porque eu já fiz isso, essa loucura. Por quê? Porque é obra de Deus. Eu estou servindo ao reino. E está lá Deus dizendo assim, não te pedi nada disso. Não pedi nada disso, você está equivocadíssimo, você está... Sabe, por quê? É o favor demais de você querer comer aquilo tudo de uma vez. Irmão, como é
aqui, deixa que amanhã, aquilo que Deus está te dando hoje, vai ter amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Então, come o bacalhau hoje, amanhã você come o filé parmegiana, depois você come, Deus vai te dar o favor. Tem dia que você não vai querer nada daquilo, vai querer só um ovinho com arroz. Por quê? Porque a gente está preocupado em aproveitar as oportunidades, e aí é a hora que você é provado, e quem nunca foi provado não é confiável. Por que tem pessoas que falam, tira onda, não sei, fulano de tal caiu? Você já teve na condição que ele teve? Fulano de tal se vendeu, você já teve na condição que ele teve, para ver se você não vai ser vendido também? Porque, irmão, eu não estou aqui justificando o pecado, tá, gente? Em nome de Jesus não estou. Só que pessoas que nunca foram testadas, elas não sabem o que é a prova das oportunidades que são dadas a você, e você aprender a dizer não. É muito interessante você chamar alguém de humilde. Não, ele é humilde, ele é pobre e não tem capacidade. Agora, você quer pegar uma pessoa que tem nome, que tem postura, que tem, sei lá, um cargo enorme, vir servir água para você. Esse é humilde. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que confunde pobreza com humildade. É fácil você ser humilde quando você não tem nada para oferecer, meu irmão. Agora, quando você tem posições e você mesmo assim quer servir como Jesus, aí sim você diz, ali tem humildade. Porque tem pessoas, irmãos, que você dá poder para ela, você fala, fulano está aí ainda? Quem está aí? Né? Porque o demônio manifesta. Porque até aquele dia a pessoa era totalmente agraciada, e você botou agora para liderar o líder do líder do líder. Ele já chega e falou, olha, está sabendo quem sou eu? Né? Porque você fala, demoniou. Então a gente só pode confiar em quem foi testado, porque aquela pessoa que já passou por tudo isso e continuou sem negociar a vida dela com Deus, a devocional, o trato com as pessoas, essa pessoa de confiança, porque ela já teve as oportunidades, mas ela disse não para elas. Ela sabe o que Deus tem para a vida dela. Considere a história, querida. Deus está olhando para você, considerando cada parte da sua história. Você precisa estar em ambientes que desafiam você. Você precisa estar em lugares que fazem você crescer. Você precisa passar tempo com pessoas eficientes, rápidas e melhores do que você. Você precisa colocar, querido, não está final do ano ainda não, minha mensagem de final de dezembro ainda vai acontecer aqui no nosso discipulado, mas é como se você já estivesse escrevendo os próximos dias, sabe? Espera aí, está dando certo ou não está? Você tem tudo para dar errado, agora para dar certo é o quê? Cerque-se de pessoas que desafiam você, que têm hábitos diferentes de você, que têm uma velocidade diferente de você, que você vai estar num ambiente que vai lhe constranger a tomar atitude, a mudar de realidade. Talvez você está falando, apóstolo, mas eu já ouvi tantas vezes isso, e por que não faz? A gente continua andando com gente medíocre, com gente que dá tapa nas costas quando você peca e diz assim, não tem problema não, Davi pecou também. Você tem que andar com pessoas, querido, que desafiam você, que falam a verdade para você, porque senão você não cresce, senão você não rompe na vida. Jornada você só passa, ciclo você volta. O que é uma jornada? Você passou um período da vida. Agora o ciclo não, você volta, tenta, fracassa, aprende, testa, falha, aprende de novo, melhora, fracassa, aprende e vai. Então nós não estamos fora desse ciclo de transformação na vida. Ninguém está. Agora você só vai ter fracasso se você ousar, se você se posicionar, se você acreditar. Você só vai ter fracasso se você tiver coragem. Porque a grande verdade, querida, é que muitas pessoas contam de um histórico de vida sabe, totalmente limpo. Eu não tenho nada no meu nome, não tenho dificuldade. Irmão, só que você nunca ousou tomar atitude na sua vida que você foi exposto. O que eu estou dizendo para você é que as pessoas, elas podem até não gostar de você, mas elas terão que respeitar seus resultados. Vai chegar um momento que você vai dizer, apóstolo, do jeito que você está falando aí, as pessoas vão ficar com raiva de mim. Eu não gosto da ideia. Não é a intenção. Não é a intenção. Mas mesmo que elas não gostem de você, elas vão respeitar o teu resultado. Quem está entendendo aí? Por que vai respeitar, irmão? Eu respeito. Tem gente que eu não tenho afinidade com ela, mas eu tenho que tirar o chapéu. Dizer, cara, mas olha aí. Olha o que está acontecendo. Porque, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que sair dessa linha da crítica e entrar no ambiente das realizações.
Eles têm que sair daquela janela da esposa de Davi, chamada Mical, que critica quando Davi está na presença de Deus. Sai da janela e desce para a dança. Já tem a mensagem da conferência, eu vou pregar aí. Sai da janela e desce para a dança. Sabe o que acontece? A gente escolhe a nossa própria história. Não permita que o teu sucesso te torne uma pessoa satisfeita. Não permita que o teu sucesso te torne uma pessoa satisfeita. Miles Monroe já disse: o teu maior perigo é a tua última conquista. Tua última conquista é o teu maior perigo. Ou seja, quando você fica olhando apenas para o que você fez, você está satisfeito. Você tem que melhorar. Uma vida que não foi testada, já disse, não pode ser confiável. Quando você, querido, tem a sua liderança, é como se você fosse uma tampa. Só que a tampa, ela suporta o quê? Pressão. A panela de pressão suporta o quê? Pressão. Então, se você não aumentar o teu nível de conhecimento, a tua equipe não vai conseguir romper. Por quê? Porque liderança é pressão. Liderar é pressão. E aí entra a parte fantástica, o resultado desse ambiente que você decidiu viver, de mesmo diante das pressões da vida, você encontrar o teu shalom. Você sabe que o maior desafio, os maiores desafios hoje é a questão do tempo. Aprenda uma coisa com Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o quê? Propósito. Então, faz um teste. Por quê? Você não tem tempo para todas as coisas, mas você tem tempo para todo o propósito. Então, se você está sem tempo, é porque você está fora do propósito. Porque você não tem tempo para todas. Você está aí ou não está aí? Você não tem tempo para todas as coisas, mas você tem tempo para quê? Todo o propósito. Tudo aquilo que você tem uma sobrecarga, que não é tua missão, é onde você está exausto. E é onde rouba o teu sucesso. Ah, mas apóstolo, parece hoje que o ensino hoje está mais técnico e treinamento. Sim, pode ser. O que eu subi aqui para te ajudar a sair da bolha, porque para dar errado está tudo fácil, mas para dar certo você precisa aprender alguns princípios, e um deles é entender claramente que você não tem tempo para tudo, querido. Não tem, mas você tem tempo de sobra para o propósito que Deus tem para a tua vida. Se você focar no propósito, você vai ter tempo para descanso, você vai ter tempo para outras coisas. Por quê? Porque você está focado. Você entendeu que o favor de Deus não é para você entrar em tudo é porta que abriu, não. Tudo que é ministério que apareceu, toda reunião que estão te chamando, você está indo, mas é outra oportunidade, a igreja está rompendo, hein? É influência na cidade. Irmão, tem reunião que você não devia estar lá. São favores de Deus, mas para você dizer não para Ele. E você dizer, não, eu tenho algo claro na minha vida que Deus me chamou para fazer. Agora, clareza nessa palavra, e a gente caminhando ao final, Deus apenas Ele quer te mostrar que o favor dEle está sobre a sua vida. Mas não significa que você vai ter que entrar por todas essas portas. Por quê? Porque você não é controlado por oportunidades, você é controlado pela mão do Senhor. A oportunidade não te controla. Por quê? Porque eu já estou aqui falando e trazendo ensino sobre isso constante. As portas serão muitas que vão se abrir. O discernimento é identificar qual você vai entrar. Chega um momento da vida que estão todas as portas fechadas, que parece que está tudo emperrado, e é um tempo ministerial difícil. Quando abre uma porta só, você fala, tá fácil. Abriu uma, essa aqui, vamos embora. Agora, quando de uma vez Deus começa a escancarar, tem um esporte parecido com handball, alguma coisa assim, que a narrativa é o seguinte: na América, esse rapaz que joga esse esporte, que talvez tenha ligado a isso, usando as duas mãos, ele sofreu um acidente, e ele perdeu o braço. Só que ele continua jogando com as pessoas, mesmo tendo os dois braços, e ele joga com um. Só que o que foi narrado a respeito desse rapaz é que ele se tornou um jogador exímio, mais ainda do que quando ele tinha os dois braços. E alguém chegou para ele e falou, a gente não está entendendo nada, porque a gente tem as duas mãos. Ele disse, a diferença é que você tem duas opções, eu só tenho uma. Quando você está pensando qual mão vai usar, eu não tenho que pensar. Eu já vou direto com a minha única mão que eu tenho. Você sabe o que eu penso, querido?
que a gente tem que tirar o foco das grandes coisas e entender que Deus quer trazer uma oportunidade clara, Ele quer te dar uma opção clara. Muitas vezes você está com o ministério confuso, porque a gente não está sabendo administrar um monte de situações, de abrir muitas janelas e não fecha nenhuma, de fazer tanta coisa e não resolve nenhuma, de ser especialista em muita coisa e ninguém sabe quem você é. Deus quer trazer clareza cirúrgica de como você foi chamado para quê. Considere a tua história. O teu futuro está colocado no teu passado, querido. Quando você visita o teu passado, você começa a ver que as dores do teu passado, elas têm a ver com aquilo que é o sucesso do teu futuro. Aquilo que Deus fez passar na tua vida tem a ver com onde Deus quer honrar você, porque onde teve a vergonha, vai ter dupla honra. Onde era muralha, vai virar tapete, você vai pisar. Hoje muralha de Jericó, amanhã é um tapete para eu pisar em cima, atravessar para o outro lado, porque ali no teu passado denuncia o que Deus quer te usar. Agora, se a gente não entende, a gente vai viver um ministério com tantos projetos, e às vezes não tem nem saúde para poder torná-los verdadeiros e fazer acontecer. Você não é controlado pelas oportunidades. Fala para o teu irmão assim: você não é controlado pelas oportunidades. Não. Agora, sabe o que você tem que fazer? Reduz as opções. Porque às vezes esse grande leque, esse panteão de possibilidades, reduza, peneira, funila, sabe? Organiza a tua vida nesse final de ano. O que eu vou gastar o meu potencial e minha energia nesse final de ano? Onde que eu vou chegar? O que eu quero fazer? Talvez você está com muitas janelas e portas abertas. Agora, o limite do homem é a oportunidade de Deus. Fala comigo. Tem que ser bem alto. 1, 2, 3. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Se eu estou considerando a minha história, eu preciso considerar os limites que eu tive e que eu tenho na minha vida. Todas as vezes que o teu limite vem à tona, é a hora que Deus entra. Isso é tão óbvio que é uma pregação dominical, é uma pregação de série para a igreja aprender, é uma pregação para leigos. Mas você percebe que nós líderes, às vezes não conseguimos identificar onde Deus quer de verdade ser glorificado na nossa vida. Que situações da tua história que envergonharam. Eu digo isso porque no meu trajeto ministerial, sabendo ou não sabendo, tentando acertar, eu tive lutas, por exemplo, na área financeira. Eu sei hoje que Deus me usa poderosamente para desatar, e não é para tirar a oferta, mas libertar as pessoas como eu fui liberto no passado. Por quê? Porque foi uma área que lá atrás eu sofria com ela. Eu dizia: Deus, até quando eu vou ficar aqui sofrendo com limitações de não poder sonhar, de não poder realizar, porque não tem dinheiro. Tudo não tem dinheiro, tem dinheiro. Eu falava: Deus, então por que o Senhor me deixa sonhar? Eu brigava com Deus, falei: então, Senhor, se não vai dar recurso, não me dá sonho não. Porque a frustração é enorme de chegar num lugar e você falar: não, eu queria muito, mas não posso fechar. Eu queria fazer, mas não posso fazer. Eu queria comprar o instrumento, mas não tenho. Agora, quando você equaliza a tua vida e percebe que ali onde foi o ambiente da tua dor, do teu limite, é onde entra o poder de Deus. Então identifique a sua dor. Fala comigo, identifique a sua dor. É uma conversa simples, a gente já vai orar. Identifique a dor. Qual é a minha dor hoje? Porque a sua dor hoje é o seu ministério amanhã, querido. Ah, mas apóstolo, eu não tenho nem como crer nisso, porque sair dela já seria um milagre. Agora, achar que Deus vai me usar nela, aí para mim é quase impossível. Aí que entra o limite do homem, é onde entra o poder de Deus. Essa manhã, essa palavra, considere a tua história, ela veio para nós, querido, pensarmos que quando Deus está atrasando, como aconteceu com Lázaro, que se ele fosse hoje era um milagre de cura, mas amanhã é um milagre de ressurreição. E quando você considera a tua história, sabendo que Deus, Ele não errou no caminho do processo, da tua vida, da família que você nasceu, da igreja, do lugar, está aqui hoje, faz parte de um propósito de Deus, e de que Deus te entregou preciosidades que estão
plantadas dentro de você e que Ele quer que você as use, porque você é uma pessoa preciosa, que Deus quer usar nessa geração para mudar realidades e você se lembrar que para dar errado está fácil, mas você não quer o fácil, você quer o difícil, você quer o caminho de furar esse paradigma, de entrar nesse caminho onde pessoas estão vencendo. Não se trata de um discurso coach, que você sai daqui com um pensamento positivo, não. Se trata de uma convicção de que Deus te chamou no ventre da tua mãe, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma palavra, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, mas que é necessário você hoje sair daqui com atitudes claras. Eu vou andar no tempo de Deus, eu vou andar no ritmo, na passada, no que Deus tem para a minha vida. Eu entendi que quando chega no pé da montanha, nem todo mundo sobe comigo. Eu entendi que algumas vezes talvez só suba quem é filho. Servo não vem nessa hora, porque o servo, ele é muito bem-vindo, mas às vezes ele não é filho. E Deus quer te dar filhos, filhos que estão dispostos a sacrificar junto com você, que estão dispostos a acreditar quando você diz: Deus proverá, meu irmão, Deus vai fazer. Porque servo, por mais que sejam servos, eles quando chegam na casa, eles não têm liberdade, e eles só fazem aquilo que está proposto. Quando você chega na casa do teu pai, da tua mãe, se eles estiverem vivos ainda, aproveite muito. Você tem a sua casa, você é casado, mas você entra lá, você não pede água para tua mãe, você abre a geladeira. Se você vê uma coisa no chão, você tira, porque a casa é do teu pai e você é filho. Se você quiser sair de carro, você pega a chave e já sai, porque a casa é do teu pai. Por quê? Você é filho. Servo não. O servo não pensa assim. O servo, se ele estiver trabalhando e 6 horas fecha a loja e chega alguém para comprar, ele fala: a loja está fechando. Mas filho não. Pode vir que está aberto ainda. Por quê? Porque o raciocínio dele é que aquela prosperidade é minha também. O servo, quando o patrão compra um carro, ele diz: é meu dinheiro que está ali. Filho não. Filho, ele diz: pai, joga a chave, que eu também gostei dessa tua conquista. Por quê? Porque Deus quer te dar uma igreja de filhos que sobe a montanha com você. Não são só pessoas que servem e criticam você, mas pessoas que elas de verdade sonham com você. Você está entendendo ou não? Se faz sentido para você, se ponha de pé. Existem pessoas que vão até o pé da montanha, mas existem aqueles que vão subir a montanha com você. E quem são esses? São aqueles que foram gerados, aqueles que talvez não seja a maioria, mas que são pessoas que elas estarão dispostas em tempos de desafio. É aquele que sobe no monte para orar, é aquele que jejua pela tua vida, é aquele que financeiramente chega para poder abençoar. Por quê? Porque são filhos, eles são da casa. O servo, ele chega no culto, ele passa a mão assim, essa cadeira está com poeira. O filho não, ele pega o pano e limpa. Por quê? Porque é diferente. Porque o servo, ele está ali só para... Ele cumpre a parte dele, mas ele quer que tudo esteja do jeito que tem que estar. Ou seja, o problema é deles. Quando ele ora com você, ele fala assim: pastor, porque a sua igreja, ele não chama minha, porque ele não é filho. Ele ainda chama de sua, porque ele não assume ainda que ele está na casa do pai, que ele já faz parte de algo que faz parte da vida dele. O filho é diferente quando vê um desafio. O filho celebra com as conquistas do pastor. O servo não. O servo, ele critica, e critica o tempo todo, porque ele é metódico, e o tempo todo ele quer trabalhar na razão e não compreende que ali ele faz parte de uma família. Terão pessoas que vão com você até o pé da montanha, mas tem gente que vai subir o Moriá com você. Eu termino essa mensagem assim. Eu comecei lá com um tema, mas o Espírito Santo está me mandando orar por essa questão aqui agora. Você que está tomando decisões importantes na vida, e que você precisa muito subir o Moriá, porque vai ter sacrifício, vai ter entrega, vai ter mudanças, porque depois do Moriá, querido, ninguém é o mesmo. Depois que você sobe a montanha do Moriá, ninguém é o mesmo. E aí eu estou dizendo a você que hoje veio essa reunião, e você está vivendo um momento onde você realmente está sendo empurrado por Deus.
está sendo levado para um outro ambiente. Lá atrás eu disse, que nós estamos no ciclo de Dalit, está na hora de mergulhar mesmo. Lá atrás eu disse, logo no iniciozinho, que Adão morreu, mas continuou andando na terra. Saul, a unção foi embora, mas continuou. Mas Jesus, o dia que o Pai deixou ele alguns segundos, ele gritou, porque ele não vive sem ele. Ele não vive sem ele, não dá. Por isso que eu digo a você que está tomando decisões importantes, porque você não quer uma vida morna, morta. Você não quer um ministério automático. Você não quer igual Sansão, botar a roupa e dizer, vou lá pregar, como se o Senhor ainda estivesse com você. E a Bíblia diz que o Senhor não estava mais. Não estava mais. E o problema não é eu olhar quem está assim, é eu não olhar para mim. Eu não olhar, Joel, não olhar para mim. Porque a gente fala de Sansão, de Saul, a gente fala, fulano de tal é o Saul, é o ex-ungido. Se tem um temor que tem esse, é de perder essa presença. Querido, quantos aqui estão subindo o Moriá? Presta atenção, porque no teu ministério você está num momento muito ímpar, de uma decisão, talvez seja ela financeira, talvez seja a mudança da visão da igreja de forma direta, talvez você está tomando decisões com a sua equipe, talvez você pessoalmente está mudando a sua maneira de pastorear. Talvez você hoje está passando um desafio dentro da sua casa. Talvez você hoje está até pensando em desistência, porque você sonha e olha para frente e diz, apóstolo, não quero passar mais um ano do mesmo jeito. Eu só quero perguntar para você, querido, que está no pé do monte, onde Abraão disse assim para os servos, fica aqui, cuida desse jumento aí, que eu vou subir com meu filho, porque eu e meu filho vamos subir, sacrificar. Olha o que ele fala, e nós vamos descer. Porque ele sabia que ele ia matar o próprio filho, mas pela fé ele disse, a gente vai descer. Então ele já liberou a palavra de que ele sairia dali com sucesso. Eu queria muito que você gerasse isso no teu espírito hoje, nesse mês de outubro, nessa palavra dada hoje, onde eu te dei aqui muitas ferramentas práticas, algumas coisas que confrontam, outras que apenas concorda, você já concorda com elas, mas aonde você precisa sair daqui com uma proposta, com um propósito, com uma expectativa, com um sonho, com algo que mova dentro de você. Você está tomando uma decisão que talvez algumas pessoas vão ficar para trás. Estou dizendo que elas vão te abandonar, estou dizendo que você vai abandonar, estou dizendo que você vai precisar seguir o teu caminho. Você vai precisar tomar essa atitude. Essa atitude pode ser financeira, essa atitude pode ser espiritual. O Espírito Santo está me mandando dizer isso. Eu sinto muito forte que esse altar hoje vai ser a testemunha diante de Deus, de que você está virando essa chave, virando esse entendimento. Eu não tenho uma palavra, querido, que não nos faça romper. Se você está em alguma dessas condições, vem aqui na frente e fique de pé aqui na frente. Não precisa se ajoelhar, a não ser que você queira muito, mas fique de pé. Eu quero muito que você pense sobre isso. Eu estou exatamente ali no pé do monte, só que eu tenho que subir, eu preciso continuar, só que eu tenho medo de quem está ficando para trás. Eu tenho receio das decisões que eu tomar, de mudar muitas coisas na minha realidade. Mas você precisa tomar. Deus está falando, mandando dizer para você, você não pode esperar por excesso de zelo. Você não pode ficar esperando por medo do que as pessoas vão pensar de você. Você não pode ficar de tomar uma decisão que vai mudar a história da tua família por causa do que alguém vai falar a teu respeito. Você precisa subir, precisa seguir, você precisa continuar, porque lá no Moriá é onde Deus vai virar uma chave na tua vida. É onde Deus vai mudar a tua rota, onde Deus vai te trazer sentido para a próxima etapa que você está entrando. O Senhor manda dizer para você, talvez você está numa rotina, não tem pecado nenhum em uma rotina, não nenhum mesmo. Eu posso subir nesse púlpito aqui por 30 anos e eu vou fazer. Mas o que você está pedindo a Deus é que a sua alma, teu espírito seja renovado,
Que você, sabe, seja entusiasmado. Você pode estar no mesmo lugar, mas é como se fosse outro lugar, porque Deus vai te trazer um ânimo novo dentro de você. Por isso, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Nós vamos buscar a presença. Nós vamos buscar essa presença.